7, 11, Jonathan né? também. O André. 11 pessoas. A gente vai começando, aguardamos mais um pouquinho, Lohan. Olha, por ser online, eu acredito que poderia começar. Daí É? quem quiser também depois fica gravado, acho que tem um quórum legal, não tem desculpa para não participar. Acho que o pessoal vai chegando aí, qualquer dúvida, levanta a mão no chat e a gente explica. Isso. A gente pode avaliar também no final aí da reunião se funciona bem fazer online, né? É meio híbrido, né? O pessoal está aqui, Isso, é. seja no telão também, mas É, tá. mas a ideia não é fazer esse tipo de reunião de forma muito, assim, a ideia é Frequente? só quando é frequente, porque é sobretudo quando a gente tiver discussão, deliberação e tal, isso tem Aham. que ser feito de forma presencial, né? Não tem como. Mas acho que as reuniões são mais assim expositivas, tendem a funcionar bem, mas né, a gente, o conselho nunca fica totalmente à vontade para decidir, né? Se pode ser nesse formato ou não, a gente fica à disposição. Mas eu acredito que como é exposição, é mais a leitura de vocês, que desse jeito Uhum. facilita o deslocamento de vocês e a gente conseguiu aqui fazer algo legal também na prefeitura. Eu não saí dessa cadeira aqui desde do comecinho da tarde, então não precisei nem me deslocar, né? Ó, Só vou falar para vocês uma coisa. A discussão presencial é muito mais louvável. A gente debate mais, discute mais, a gente participa mais, porque hoje nós estamos numa reunião, uma discussão do PIS estadual, do PTS em Barreiros, e a gente participou 60 colegas nossos do movimento, a entrega da discussão do PIS estadual, e o pessoal, assim, a gente até expôs a situação que presencial já era, a Covid acabou, né? A gente tinha que ser mesmo atrás das telas mesmo, e agora eu acho que presencial é muito mais gostoso a Sim, gente sim. discutir, porque agora acho que nós temos que começar a parar, né? Eu acho, na minha opinião, para não ser quando tem pessoas que não morrendo, que eu já não tenho acesso à internet hoje. Uma semana caiu um galho lá e quebrou tudo lá no fio lá. Sabe que eu, como professor, eu atravessei esse período de pandemia com aula online, né? Eu digo que foi traumatizante para mim como professor. Não é uma experiência que eu gosto de repetir, mas acho que para determinadas dinâmicas de reunião e tal, acho que a gente pode, se o conselho tiver, né, o entendimento pode ser feito online, mas eu concordo que seria bacana de privilegiar o presencial mesmo. Concordo. Não sei, Lohan, se tu queres fazer algum repasse, algum tipo de introdução, se a gente já assume daqui a reunião. eu só queria agradecer a disponibilidade de vocês, né, do pessoal da UFSC, toda a equipe do laboratório, também de cada membro do conselho que se disponibilizou em participar, seja online, seja aqui presencial no auditório, e que a gente possa conduzir da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, a gente até podia combinar, né, o que é mais interessante, se a gente guarda as dúvidas para o final ou faz pequenas pausas ao longo aí, até porque como é online, fica um pouco complexo, todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo, não vai ser muito bom. Talvez só controlar essa Ó, o parte. Roberto já levantou o braço. O professor Samuel, nós solicitamos, depois da convocação dessa reunião extraordinária aí, que ela fosse o mais objetiva possível, as Sim. exposições e também as intervenções. Não, essa é a ideia, né? Assim, para a gente é importante porque está marcada a audiência pública do diagnóstico, né? A gente fez a semana passada, né? Foi semana passada, né? A reunião sobre da leitura comunitária. E agora a apresentação da leitura técnica, que é a junção desses dois materiais que vai para a audiência pública, né? E como a gente acha importante valorizar o conselho, né? Como esse espaço de legitimação e de discussão desses produtos, a gente é um procedimento que a gente vai fazer até o final, né? Todos os produtos públicos a gente vai tornar público e todas as atividades a gente gostaria de passar pelo conselho para pelo menos ele ter conhecimento. Apesar de uma leitura técnica como essa, né, é uma junção de materiais e de leituras, não necessariamente ali a gente tem um debate sobre se o parecer técnico está correto ou está errado, né? A gente até pode fazer algum tipo de discussão sobre isso, mas a ideia é mais a apresentação para vocês também não serem pegos de surpresa na audiência pública com alguma informação nova, assim, né? Essa é a ideia principal, mas concordo que a gente tem que fazer a reunião de forma bastante objetiva, senão
Como professor, eu sei que 40, 50 minutos, às vezes, é o limite aí da concentração que a gente tem, né? Para poder absorver conteúdo também. Oi, Tatiana, boa noite. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e vou começar, tá? E a gente pode ir verificando a dinâmica. Acho que se funcionar bem com algumas, né, alguns comentários e dúvidas ao longo do processo, a gente vai fazendo assim. Se achar que a discussão fica muito longa e tal, a gente tenta talvez segurar para fazer no final, pode ser? Perfeito, eu vou desativar aqui o microfone e quando alguém quiser falar, eu abro para não atrapalhar vocês também. Samuel, a Júlia está com a mão levantada, né? Eu só queria perguntar o sobrenome do Luiz, que está ali junto com o Lohan, porque tem 2 na nossa lista do conselho. Luiz Carlos da Silva. Luiz Carlos da Silva. Beleza, obrigada. Nada. Então vamos nessa. Então a gente tem uma programação aí, né? Todas as reuniões que a gente vai ter do conselho vai ter sempre uma parte um pouquinho mais burocrática, que é a aprovação da ata anterior, né? No caso, a gente teve a última reunião que foi de apresentação da leitura comunitária, e aí o tópico principal da reunião de hoje, que é a leitura técnica. Então, eu começo a ata, geralmente ela é encaminhada, ela foi encaminhada junto com a convocatória, né? Não sei se vocês teriam algum comentário para fazer, algum tipo de sugestão de modificação, se a gente pode colocar em votação a aprovação dela. Assim, eu vou, aquela coisa assim, quem não se manifesta, eu vou, né? A gente vai encaminhando, tá? Eu acredito que está ok, até porque como tem um vídeo acompanhando, não teria nenhum prejuízo. Então, tá. Lembrando isso, né? A gente faz a gravação também lá das atividades presenciais, mas hoje também está sendo gravado, está tudo no site direitinho, tá? Então, qualquer dúvida também que os membros tiverem para consultar algo que está na ata, tá lá registrado nas gravações. Então, a gente pode colocar em... ok, o Jonathan falou que tá ok. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar em votação e se alguém tiver algum tipo de questão contrária à aprovação da ata, daí é só se manifestar, levantar ali a mãozinha ali embaixo, ou abrir o microfone, tá? Então, está em votação aí a aprovação da ata. Aí, se ninguém se manifestar, a gente considera aprovado. Tem uma manifestação. A manifestação. Claro, Roberto. Ali, quando fala que eu sou Roberto, pergunta se o que aconteceu foi que eles, a Associação Comercial de São Pedro de Alcântara, se negaram para preenchimento da vaga. Eu acredito que aqui se refere à Câmara de Vereadores e não à Associação Comercial. Ah, tá. Então tá. A gente pode fazer esse ajuste na ata e considerando essa é a única sugestão, Roberto, terias mais alguma? Sim, a princípio seria isso. Tá. A gente faz essa retificação na ata e a gente se compromete a fazer, mas daí eu sugiro a gente não trazer novamente, a gente se compromete a fazer essa retificação e coloca a aprovação. Pode ser, Roberto? Sim, tranquilo. Então tá. Então em votação lá, pessoal. Quem dá 5 segundos aí, se ninguém se manifestar, a gente considera aprovada a ata. Então, beleza, aprovado. Então, começando, então só, assim, passando esse slide aí, vocês vão ficar cansados de ver ele até o final do processo de revisão. A gente está aqui na segunda etapa, né, indo para o final da segunda etapa, que é a etapa mais longa do processo, que é o fechamento da leitura da cidade, leitura técnica, leitura comunitária, né, então a gente está aí com a audiência pública marcada também, e hoje a gente tem essa apresentação da leitura técnica para o Conselho. Então, a partir da semana que vem, com a realização da audiência pública, a gente, na verdade, internamente, a gente já iniciou as etapas de discussão das diretrizes e propostas do plano, né? E a gente já tem uma rodada prevista para as próximas semanas de discussão com essas diretrizes com a população, né? Nesse caso das diretrizes, como é uma discussão prévia com a população nas oficinas que a gente vai ter na segunda rodada, a gente convida os conselheiros a participarem dessas oficinas, né? Também para poder acompanhar. A gente vai fazer divulgação, né, com o tempo devido e tal. Mas é bem importante que o Conselho também, se puder participar, é uma forma de também verificar como que, né, o trabalho está sendo realizado, coletadas as contribuições, as críticas, as diretrizes e tal. Tá? Isso deve acontecer agora nas próximas semanas, a divulgação a gente repassa para vocês. A nossa expectativa continua sendo de encerramento aí do plano diretor no mês de junho, né, no final do mês de junho. Então, a gente está, por enquanto, seguindo o script, né, o plano de trabalho direitinho, as coisas estão caminhando super bem. Então, daí a aprovação da ata a gente já fez, tem uma questão também só um informe, né, não é uma votação, mas ligada à nomeação do Conselho de Desenvolvimento Municipal. A gente teve, para manter aquela questão da proporção, né, 60% sociedade civil, 40% poder público, que é uma recomendação
do Conselho das Cidades, né, a gente entrou em contato com o Lohan e foi o que foi feito para manter essa proporcionalidade, foi a retirada de um representante do poder público, né, então de 5 para 4 representantes, e já foram também pelo decreto ali de 28 de fevereiro de 2024, já foram né, devidamente empossados aí os representantes. O Guilherme, o Cleiton, a Bruna e o Leonardo como representantes titulares, e a Rosemary, o Felipe, o Luiz Carlos Vieira Júnior e o Alexandre Kniss como representantes suplentes. Né? Então, estamos agora com o conselho, em princípio, né, bem ajustado para a continuidade dos trabalhos. Né? Então, vamos para a leitura técnica. Assim, importante, não sei se vocês acompanharam aí as mídias, a gente publicou nessa última semana os 3 produtos, né? Então, a leitura comunitária, que foi aquela que a gente apresentou semana passada, a leitura técnica, que é essa que a gente vai apresentar hoje, assim, as linhas gerais da leitura técnica, é um documento bastante amplo, né? Tem quase 300 páginas aí de informações e tal, que a gente vai tentar puxar aqui aquilo que é mais relevante, e no final da apresentação também uma síntese daqueles tópicos que para nós, né, da UFSC, pareceu mais, assim, importante de serem destacados, né, que nos chamou a atenção. Então, a leitura comentária está disponível, a leitura técnica está disponível e a leitura da cidade. Então, o que é a cidade? A tentativa não, o esforço que a gente fez de integração entre leitura comentária e leitura técnica. Tem muita coisa que é convergente, que a população colocou, e que a equipe aqui da UFSC desenvolveu, junto com os técnicos da prefeitura. Tem coisas que são complementares, né? E tem coisas que apareceram de um lado ou de outro, então assim, é um documento síntese, a leitura da cidade, é um documento mais curto, né? E é basicamente ele que a gente vai também apresentar e legitimar. A ideia da leitura da cidade é que a partir dele a gente consiga identificar essas problemáticas estruturantes do município e desenvolver, né, conteúdo do plano diretor. A gente quer ser cobrado muito por isso. A leitura da cidade tem a ver com o que a população falou, tem a ver com o que os técnicos levantaram, e as propostas têm, né, a tentativa de fazer o enfrentamento dessas questões que vieram da leitura técnica comunitária. E não é incomum, a gente vê em vários planos diretores aí, né, o diagnóstico apontando para uma coisa e o plano diretor apontando para outra. Né? Então, a gente quer ser cobrado para que isso não aconteça. Nossa preocupação é que isso não aconteça. Então, o documento está estruturado lá, né, introdução, aspectos geoambientais, aspectos socioeconômicos, aspectos urbanísticos, né, que pega mais o que é a essência do plano diretor, né, uso e ocupação do solo, questão de habitação, de infraestrutura, né, básica, equipamentos comunitários, como saúde, escola, como também a questão da mobilidade urbana. E aí o quinto tópico é a legislação institucional, então como é que é o plano diretor atual, quais são, né, a sua organização, a sua estrutura, as suas fragilidades, a estrutura da prefeitura, né, quem são os técnicos responsáveis, os custos, recursos que tem, para a gente poder saber qual o horizonte que a gente tem. Né? Não é um município milionário, rico, né? Também não é um município pobre, não é um município que tem uma superestrutura, né? Então a gente tem que poder fazer com que o plano diretor caiba nessa estrutura e que tenha a condição de ser bem assimilado. Né? E aí depois a gente tem as considerações finais. Então a gente não vai apresentar de forma extensiva o diagnóstico, vamos apresentar aquilo que nos pareceu mais relevante. Então, um aspecto fundamental, né, a gente às vezes acha que é plano diretor que fica proibindo a cidade de crescer, né? A gente às vezes vai fazer plano diretor de Anitápolis, de Angelina, e fala, a cidade não cresce porque o plano diretor não deixa, né? A lógica, geralmente, de crescimento de uma cidade tem muito a ver com a sua inserção na dinâmica urbana mais ampla. Então, qual que é o lugar de São Pedro de Alcântara na dinâmica metropolitana? Ela não é das piores. Ela não está dentro do eixo de expansão urbana imediato, né, da área conurbada, de São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis, mas ela está nesse ponto de continuidade. Né? Se a gente olhar a mancha urbana, hoje, né, da região metropolitana, ela está indo nessa direção de Santa Maria da Imperatriz, aqui, nessa direção de Biguaçu e Antônio Carlos, e também uma outra perna dessa mancha, nessa direção aqui de São Pedro de Alcântara. Eu estava lá no lugar errado, né? Santa Maria da Imperatriz, aqui Biguaçu, Antônio Carlos, uma terceira perna é São Pedro de Alcântara. Então ela começa a sentir, né, a dinâmica um pouco maior, que não é nada excepcional, né? Não tem significado no crescimento demográfico, econômico do município, tem significado, pelo menos, um crescimento contínuo, diferente de vários municípios dessa área mais externa aqui, que estão perdendo população desde a década de 80. Então é um contexto diferente. Né? Então, a população atual é de 5.700 habitantes, ela do núcleo metropolitano, então são duas áreas dentro da região metropolitana, o núcleo metropolitano e a área de expansão metropolitana, né? São Pedro de Alcântara está nesse contexto.
Outro aspecto, além da inserção dentro da dinâmica metropolitana, é o aspecto físico do território, né? Bem diferente de outros municípios, como, por exemplo, Palhoça, como, por exemplo, São José, como, por exemplo, Florianópolis, né? São Pedro de Alcântara tem uma característica de um relevo com geomorfologia homogênea, mas homogênea porque ela é bastante ondulada, né? Ela é homogênea na sua ondulação. Então, a gente tem esse mapa de hipissometria, que é o mapa de altitudes, né? Então, tem mais a leste, mais na direção de Angelina, são as maiores altitudes do município. A gente vai descendo na direção do litoral, começam a entrar essas bacias sedimentares nos cursos d'água aqui, né? Então, a gente tem essa aqui, onde está ali estabelecido o núcleo, uma parte do núcleo central, nessa mancha aqui, Santa Teresa, Boa Parada, tá nessa linha, né? Então, vocês veem que são duas camadas que direcionam um pouco a ocupação desse lugar aqui como principal núcleo urbano de São Pedro de Alcântara. Um é porque ele é a continuidade, né, do eixo rodoviário, né, da rodovia estadual, que interliga a região metropolitana, né, uma parte dela, mas também até a estrada está ali por conta da geomorfologia, por conta do relevo também. Então, uma coisa puxa a outra, né, e dificilmente a gente vai ter condição de tirar essa característica. A gente não consegue movimentar São Pedro de Alcântara em relação à região metropolitana, nem aproximar, nem afastar, e a gente não consegue também alterar essa característica da geomorfologia do relevo do território, né? E esse mapa da direita aqui tem a ver com as declividades. Então a gente vê, ele não é um mapa tão assustador quanto a gente encontra em Anitápolis e em Angelina, por exemplo, que as declividades ainda são mais acentuadas e a relação de áreas de baixa declividade ela é quase que inexistente, né? Em Angelina e Anitápolis, basicamente, ou é área inundável ou é morro com declividade alta. Aqui a gente ainda tem algumas áreas, né? Algumas áreas de menor declividade, né? Com uma característica um pouco mais razoável, né? Para determinados tipos de uso, de ocupação do território. Então, isso é uma característica bastante relevante, né? Então, e o município tem essa característica também bastante, ele é esticado leste-oeste, né? E a gente tem basicamente uma cadeia de montanhas aqui que separa, né, essa porção sul do município e essa porção norte, e ela acaba se integrando muito mais nesse sentido da rodovia aqui, que é um dos lados dessa morada. Então, essa é uma característica do município, é um município que ele não tem uma extensão muito grande, né, comparado a outros municípios próximos, mas ele tem essa conformação geográfica que divide alguns núcleos, que separa, mas que também, por outro lado, aproxima, né, Santa Teresa, Boa Parada, da região metropolitana, e essas aí são as localidades, ainda mais com os equipamentos como o presídio, a penitenciária e o hospital, né, a gente vê um impacto um pouco da dinâmica metropolitana no município, que a gente quase não vê em Anitápolis e Angelina, por exemplo. Aqui relacionado às bacias hidrográficas, então, uma coisa importante, né, São Pedro de Alcântara está aqui em cima, basicamente são duas bacias hidrográficas assim, numa escala mais ampla, né, que estão conformadas no território. Vocês veem que, por exemplo, Águas Mornas está toda ela, né, todo o perímetro do município dentro da unidade de gestão da bacia do rio Cubatão. São Pedro de Alcântara é uma parte, né, aqui está um divisor de águas que a gente tem, né, nessa parte aqui. Dessa parte mais ao sul, ele contribui para a bacia hidrográfica do rio Cubatão. Dessa parte mais ao norte, ele contribui para a bacia hidrográfica do rio Maruim. São dois rios estruturantes da região metropolitana. O rio Maruim, ele faz essa separação entre Palhoça e São José ali, né? Mas é um rio bem urbanizado e tal. Mas o rio Cubatão é um dos principais mananciais de água da região metropolitana, né? Então, a preservação e a qualificação dos mananciais, né, das nascentes, é um serviço ambiental que São Pedro de Alcântara oferece para a região metropolitana, né, que é dependente desse manancial. Não é só Florianópolis, né? Boa parte de São José, Palhoça, Biguaçu, né, da área conurbada, a água vem do sistema Cubatão-Pilões, que é abastecido aí por essa bacia hidrográfica, né? Então, bastante importante essa inserção também. Aqui, em relação às outras bacias, né, então tem as bacias e as subbacias que vão dividindo, né, o São Pedro de Alcântara tem 4 bacias hidrográficas, a do rio Maruim, a do rio Rocinha, a do rio Forquilhas, ou Caldas do Norte, e a do rio Matias. Mas uma coisa relevante são essa concentração de nascentes que a gente tem, né, em várias dessas áreas de morraria, né?
que por um lado é uma coisa impressionante, porque traz um potencial paisagístico, cênico e de disponibilidade hídrica, mas também nos leva a pensar com um pouco mais de cuidado quais são as políticas de manutenção e de preservação dessas áreas. Algumas delas, por exemplo, são muito próximas de centros urbanos, né? A gente está aqui basicamente no centro de Boa Parada, que é mais ou menos nessa área aqui, né? E que já tem ali próximo, né, uma concentração de nascentes também relevantes. Isso é uma questão também central, né? Aqui, em relação às áreas de suscetibilidade de inundação, movimentos, a gente faz suscetibilidade aqui por duas camadas, né? E tu pega municípios, soma as duas camadas, não sobra quase nada, né? Uma é a camada de inundação e outra é a camada de áreas suscetíveis ao movimento de massa, que é escorregamento. Né? Então, aqui a gente tem em vermelhinho as áreas de alta suscetibilidade a escorregamento, né? Então, a erosão, movimento de massa. As laranjinhas claras, que é de médio risco, e as azuis são as áreas azuis escuras de alto risco de inundação. Né? Então, a gente, por ser uma característica de relevo, né, de vales encaixados, que é um pouco a característica do território de São Pedro de Alcântara, a gente está também entre esses dois horizontes. E aí vocês veem, né, cada chuva forte, cada, né, precipitação mais volumosa acaba gerando um impacto também no município. Aqui é uma outra camada que tem a ver com risco, né? Então, suscetibilidade é um tipo de leitura do território a partir de algumas características de relevo, né, declividade, característica do solo, cota de inundação, né? A questão do risco é uma característica um pouquinho diferente. Ela tem uma lógica mais vinculada à relação entre a urbanização e as ocorrências de desastres. Então, por exemplo, se eu desbarranco o morro lá numa área natural onde não tem ninguém morando, isso não é uma área de risco, né? Em princípio, não tem relação, tem utilização antrópica, não tem homem, né, morando lá, não significa risco. Aqui, então, são as ocorrências de risco, e claro que elas estão vinculadas às áreas de urbanização. Né? Então, aqui próximo do centro, dessas outras áreas aqui, são as situações. É um número bastante representativo de ocorrências. Né? Então, a gente tem aí alguns dados, né? No início de 2024, foi realizada uma vistoria geológica emergencial por meio da Defesa Civil de Florianópolis para a identificação da situação de risco com componente geológico devido à consequência da chuva ocorrida em janeiro de 2024, bem recente, né? Que acarretou a deflagração de movimentos gravitacionais de massa, enxurradas e inundações. Então, é um pouco dessas imagens que a gente trouxe aqui. A gente não traz isso aqui para fazer terrorismo, para nada disso, né? Só para a gente entender que, apesar de a gente saber que acontecem ocupações em áreas de risco, isso não significa que o plano diretor tem que legitimar isso. Né? Então, a gente tem que tentar encontrar as áreas que são mais adequadas, mais propícias para a urbanização e tentar direcionar para lá. É claro que a gente vai ter agentes econômicos, né, fundiários, tal, que vão querer, às vezes, construir aqui, construir lá e tal, e essa, às vezes, é a tensão. Né? A gente, como equipe técnica, entende que, às vezes, né, tu tens interesses, demandas pela urbanização em algumas áreas, mas a gente não tem como ir contra os dados, né, que o limite da pesquisa científica produz, assim, né? Então, se fala que é uma área de risco a partir do referencial que a gente tem, a gente vai evitar que se ocupe essas áreas. Significa que o município não vai crescer? Não. Significa que não vai ter área para urbanização? Não. Significa que talvez a gente vai ter que fazer um esforço para direcionar para as áreas adequadas. Né? Isso, às vezes, gera tensões. Né? E aí é uma coisa que o conselho tem que ter bastante sabedoria para decidir na hora correta. Aqui não está fazendo nenhuma proposta, a gente só está identificando as situações para poder fazer a proposta no momento adequado. Né? Aqui uma coisa bem interessante, também não é uma coisa muito comum, a gente está fazendo para um diretor de Anápolis está quase no mesmo momento que aqui, a gente está apresentando a leitura técnica também, vai ter a audiência pública semana que vem. Aqui, por exemplo, é a transformação da cobertura de vegetação, cobertura do solo, né? E a gente vê, basicamente, desde 85 até 2020, uma certa estabilidade. Isso é bastante interessante, né? Do que tem de patrimônio natural, assim. Ela basicamente está entre 65%, 68%, 70%, né? Nesses últimos 20 anos. Um pouquinho de queda aqui, aumenta, diminui, mas não tem nenhuma descaracterização evidente, os mapas evidenciam isso também. Né? Isso é um aspecto positivo que tem muito a ver até com o que a gente viu na leitura comunitária, nas falas dos membros do Conselho, Conselho de Desenvolvimento, em relação à valorização do patrimônio ambiental, né, do cuidado que se tem. Né? Parece que isso reflete também nessas características. Não é um município que as coisas estão sendo do controle em relação a isso. Né? Muito pelo contrário. Então, isso parece bastante interessante. Então, tanto as áreas de natureza quanto as áreas de pastagem, de agricultura, elas têm se mantido relativamente estáveis. Né?
Agora, por outro lado, esse gráfico aqui ele já é um pouquinho mais preocupante, mas isso aqui não é exceção de São Pedro de Alcântara, né? Aqui, por exemplo, são todos os tipos, cada uma dessas barrinhas aqui são os tipos de recortes territoriais que têm algum tipo de proteção ambiental pelo Código Florestal, né? Ou por outras legislações, né? Então, reserva de patrimônio natural, reserva legal, topo de morro, declividade com mais de 45%, faixas de cursos d'água, né? Marginais de cursos d'água de 50 metros, quando o rio é mais largo, a faixa de proteção é 50 metros, né? Quando o rio é mais estreito, de 30 metros, assim vai, né? Faixa de 50 metros, 30 metros e as nascentes. Aqui, quanto mais verdinho, mais essas áreas têm mantido a sua característica de preservação. Quanto mais amarelo e rosinha aqui, né, salmão, mais elas têm sido descaracterizadas. Então, o que a gente percebe, que não é realmente exceção de São Pedro de Alcântara, é que, sobretudo, as faixas marginais de 50 metros é que estão sendo mais descaracterizadas. Isso é muito também pela tipologia do território, né? Sobra pouca área, no final das contas, né? A população tem o seu terreno, quer morar, quer construir sua casa, né? Então, uma das coisas importantes é a gente depois, né, no momento oportuno, poder ali na frente fazer, né, o diagnóstico socioambiental, caracterizar as áreas consolidadas e verificar talvez aquelas áreas onde tem característica que tu possa flexibilizar a TP de rio, mas não achar que isso possa acontecer com o território todo, né? Então, esse é um tema que ele é muito comum a municípios com características parecidas com São Pedro de Alcântara, né? Essa descaracterização dos cursos d'água. Isso depois significa também vários outros fatores, né? Então, quando descaracteriza, né, ocupa, tira a vegetação, tu tens o assoreamento do rio, diminui a capacidade hídrica, né, de drenagem do rio, isso impacta depois, né, nas cheias, na rapidez, na intensidade, no volume delas. Então, tudo isso, né, não é só uma questão, poxa, não queremos deixar morar, né? É saber que tudo isso tem um impacto também estruturante. Né? Então, existe esse caminho, né, de ver quais são as áreas urbanas consolidadas, possibilitar a regularização fundiária, mas tem que ser feito com bastante cuidado, né? Aqui, então, as áreas de topo de morro, preservação permanente, também foi tudo mapeado, então a gente não vai entrar tanto em detalhe, mas, né, boa parte delas tem uma característica bem boa de preservação, como a gente tem visto no gráfico anterior e nesses aqui, tirando algumas exceções de curso d'água. E aqui a questão de declividade, aquelas áreas com declividade de 25 graus ou mais, né, então também são áreas com restrição à ocupação. Aqui agora, saindo do aspecto mais assim, físico, né, geoambiental, indo para os aspectos socioeconômicos. Então, importante, diferente de Anitápolis, diferente de Angelina, diferente de muitos municípios da região metropolitana e de quase 40% dos municípios de Santa Catarina, São Pedro de Alcântara tem uma evolução demográfica. Tá? Então, isso é um dado a ser comemorado. Né, porque para a gente poder estruturar e tal, uma coisa planejar um município em declínio, em perda demográfica, é um cenário ainda mais aflitivo, muito mais difícil de fazer, né? Aqui a gente tem um crescimento, né? Aqui está 2000, 2010, 2010 e 2022, né? Aumentos de 3.500 para 5.700. É claro que desse crescimento, uma boa parte tem a ver com o presídio, mas não se limita a isso, né? A gente vê aqui, né, a penitenciária em 2010 tinha 841 apenados, né? A diferença aqui foi 1.200, então, né, 400 moradores chegaram entre 2000 e 2010, e daqui, né, foi 1.000, né? Desses 1.000 foi cerca de 400, são 600 novos moradores chegaram entre 2010 e 2022. 600 é 12%, né, do que 10, 12% que a gente tinha em 2010. Então, é um crescimento representativo. Nessa ordem de crescimento, em 7 anos a população duplica. Agora a gente não pode projetar para o futuro o que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? O que a gente pode fazer um planejamento a partir do que aconteceu nesses últimos 10, que é um cenário, né? E a gente projeta. O plano diretor não é uma bala de prata, né? A gente espera que daqui a 10 anos esse crescimento continue de alguma forma, né? Claro, não é um super crescimento, porque a gente tem que se preocupar em ter um crescimento equilibrado, né? Mas pode ser que se intensifique, pode ser que não se intensifique. Isso não tem a ver com o plano diretor. Tá? Claro que o plano diretor pode facilitar ou pode dificultar, mas tem muito a ver com a dinâmica metropolitana. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar ao longo dos próximos anos para ver se esse planejamento, projeção demográfica que a gente faz a partir de hoje, ela se realiza ou não.
É uma coisa importante, a gente tem uma curva demográfica brasileira que ela está se estabilizando. A expectativa é que 2030, 2035 a gente já tenha, né, chegue ao ponto de mudança da curva, né, em vez de crescimento, de estabilidade ou até de decrescimento populacional. Isso não significa que vai ser igual em todos os locais. Pode ser que a população nacional estabilize, mas pode ser que aconteça, por exemplo, em Santa Catarina, uma concentração demográfica em alguns locais, né, movimentação interna da população. Migração interna. Migração interna. Exatamente, isso mesmo. Em Santa Catarina, isso está sendo muito evidente. 80% quase do crescimento de Santa Catarina está nesse pedacinho entre Florianópolis e Joinville. 80% que Santa Catarina cresceu está nesse pedacinho. População, que ganha de população. E São Pedro de Alcântara está nisso, né? Agora está nisso com uma certa... Né? Não é um núcleo disso, né? É uma área que está, de alguma forma, sentindo o reflexo. Então, ele não pode superestimar a expectativa, mas também não pode subestimar, né? Pirâmide etária. Né? Claro que assim, a pirâmide etária de São Pedro de Alcântara é a mais desequilibrada que eu já vi. Mas isso não tem a ver com a característica da população, tem a ver com a existência do equipamento que é a penitenciária. Por isso que tem uma grande projeção de população dessa idade intermediária, e por isso que a população masculina é muito maior que a feminina. Então, claro, isso é um dado que... Mas, de qualquer forma, tirando a questão dos apenados, a gente tem uma situação de São Pedro de Alcântara que é um crescimento demográfico, sobretudo de faixas etárias um pouquinho mais elevadas. Então, quem está vindo para cá não é o pessoal novo, é o pessoal com uma certa idade. Então, isso traz para cá também um pessoal talvez com uma estabilidade econômica um pouco melhor, talvez vai demandar determinadas características de equipamento, de uso. Né? Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai observar. Os dados, os microdados do IBGE, infelizmente, ainda não estão disponíveis. Né? Então, isso é uma questão que a gente, para ter um refinamento dessa característica, a gente precisaria desses microdados. André, por favor. Tem esses gráficos excluindo a população carcerária? A gente consegue fazer, a gente só não fez aqui. Desculpa, a gente acabou não colocando na apresentação. Talvez seja interessante essa informação, porque a população carcerária, claro, tem uma influência no município, mas não teria uma influência no geral, já que a população carcerária ela é uma parte muito grande da população total, né? Então, isso causa um impacto que essa distorção que aparece aí ficaria melhor interagir entre as pessoas. Né? Perfeito, né? Né? Não, desculpa interromper, pode falar. Não, é isso. Então, não, assim, até só para um título assim, a gente não tem um dado, mas dá para fazer um cálculo rápido, né? São cerca de 1.200 e tantos apenados, né? Então, se a gente... aqui, a diferença entre homens e mulheres é mais ou menos 1.200, né? 1.100 e pouco. Mais ou menos essa diferença. Ali dos apenados, essa questão, por exemplo, ligada a gênero, assim, né? Se a gente for ver, é relativamente equilibrada, como é relativamente equilibrada em quase todos os municípios de Santa Catarina, essa composição, né? Então, provavelmente esse gráfico, assim, é especulativo. A gente pode trazer, talvez, numa próxima reunião, para deixar, talvez, na audiência pública, a gente traga isso. Acho que é bem importante. É importante. Ela não deve ser muito difícil, muito diferente, o lado masculino do lado feminino. Tá? Assim, a estrutura e a composição, tirando os apenados. Também dá para ver bem a idade dos apenados ali, né? Exatamente, isso mesmo. Aqui é em relação socioeconômico, né? Então, outro aspecto importante, né? Não é um município que está com PIB em retração, nem estabilizado, ele é um crescimento constante, não é um super crescimento, mas é um crescimento constante, né? Uma certa retração em 2017 e tal, mas se olhar a linha, né? A tendência de dinâmica é de crescimento, né? Do PIB. Uma coisa que chamou atenção, até queria ver com vocês ajudam a gente a explicar isso, é essa queda do número de vínculos de trabalhos formais ocorrida entre 2012 e 2013. Ela é relativamente estável, então a gente tem um crescimento do PIB, tem um crescimento do número de empregos, de uma forma geral, assim, né, mas do ponto de vista do emprego formal, ele é relativamente estável. Então a gente tem verificado algum tipo de ampliação, talvez lastreada em empregos informais, que é mais difícil de capturar, assim. Então, não sei se vocês ajudariam a gente a entender o que aconteceu em 2012, 2013, ali para quase queda na metade do número de empregos, trabalhos formais. A gente não achou essa
Vina, por favor. Vinícius. Eu acredito que talvez a entrada da lei da terceirização, né? Nem todo mundo adere ao programa do MEI. Então, por exemplo, a questão das estufas, onde desenvolveu muito a economia do município, né? Tipo hidropônico e protegido. Muita gente passou a prestar serviço, mas demorou um tempo para que todo mundo fosse se formalizando. Talvez seja a lei da terceirização, creio eu, só para dar uma opinião, tá bom? Só isso. Não, é isso, a gente, através das informações, porque às vezes acontece de fechamento de... Imagina, por exemplo, Antônio Carlos, né, tem 2.000 e poucos empregos formais, mas só a fábrica da Coca-Cola são 900 empregos. Se a fábrica da Coca-Cola fecha, a gente consegue mapear muito bem, é um fator isolado, né, um fator específico que causa isso, né. Aqui pode ser essas questões, às vezes, de mudança de legislação, né, que é uma coisa um pouquinho mais pulverizada, mas que gerou um impacto grande, a gente não conseguiu capturar isso. De qualquer forma, assim, outra coisa importante é relacionada à participação dos setores, né? Então, a gente vê, por exemplo, o setor da agropecuária, que é o azulzinho, ele é meio cíclico, né? Ele aumenta, diminui, aumenta, mas se a gente olhar a linha dele é de relativa estabilidade, né? A agricultura como atividade econômica. Tem um crescimento, mas não é um crescimento tão elevado. Como característica de um município até dentro de uma região metropolitana mais integrado, né? O que tem acontecido em São Pedro de Alcântara é um crescimento do setor de serviço, aí bastante representativo, né? Basicamente aí duplica ou triplica, né, o setor de serviço, e o que tem acompanhado também o setor de serviços é a questão da parte do setor público, né? A variação do PIB de 2017 foi a nível nacional, né? Foi. A gente teve ali, claro, teve alguns municípios que não necessariamente, né, às vezes pela característica da produção e tal, não foram tão impactados, né? A gente teve uma situação delicada em 2017 que relativamente foi recorrente em vários municípios do país e no Brasil como um todo, né? Porque no nosso caso do município, nós dependemos muito do repasse do fundo de participação dos municípios. Sim. A dependência, assim, nessa linha São Pedro está muito alinhada com os municípios desse porte, né? Eu não sei exatamente qual que é o dado aqui, né? Mas pega Angelina, 85% da receita do município é transferência governamental, né? Então, são municípios muito dependentes, né? Por outro lado, assim, por um lado, porque, claro, não gera tanta receita, né? Mas, por um lado, também algum tipo de deficiência administrativa, né? Do ponto de vista do acompanhamento do cadastro municipal, né, de poder fazer a cobrança justa do IPTU, de poder cobrar, sei lá, relacionado aos serviços de coleta de lixo, né, e isso é uma questão, às vezes, da arrecadação via receita patrimonial, essas coisas todas, né, e que eu sei que o Lohan está em conversa aí, né, com a universidade até para poder também, de alguma forma, dentro da estrutura, né, da capacidade que São Pedro tem de financiamento, poder melhorar um pouco a arrecadação por outras formas também, né? Isso acho que é bastante importante, diminuir um pouco a dependência, mas vai continuar, não tem, né? Mas pelo menos se diminuir 10, 15% da dependência já é um grande, né? Ganha uma certa margem ali para financiar algumas coisas, às vezes aparelhar a estrutura da prefeitura, ter equipe técnica de acompanhamento, né? Então acho que isso é bastante importante, mas a dependência realmente dos municípios menores, não tem muito como fugir disso, não. Aí agora em relação um pouco a aspectos urbanísticos, né? Então uma coisa muito importante, e a gente sabe que São Pedro valoriza muito a história, né? Assim, do ponto de vista de ser a primeira colônia alemã de Santa Catarina, e também essa característica importante, né? De fazer parte do caminho das tropas. Isso traz, claro, aspectos que estão lá na história, lá atrás, mas que se também deixam algumas, tem uma expressão que já foi algumas rugosidades, alguns elementos dentro da realidade que permanecem, né? Dentro das pessoas, né? Do saber fazer que vai passando de geração em geração, mas também de alguns elementos, né? Construídos, históricos e tal. E esse, junto com o patrimônio ambiental, talvez sejam os dois elementos assim mais relevantes que São Pedro tem, e tão próximo da região metropolitana, né? Então, ter esse conjunto de elementos, né, e ainda ter uma inserção integrada, né, talvez seja dos fatores a serem realmente considerados assim como uma estratégia de desenvolvimento territorial, né, desenvolvimento econômico, de diversificação econômica, né? Então entra um pouco aqui o caminho das tropas, algumas dessas imagens, né, que é algo interessante. Aqui um mapa bem interessante. Aqui pega só se vocês verem essa linha pontilhada aqui, é a linha do perímetro urbano.
Claro, Roberto, por favor. No mapa anterior, por favor, seria bom sempre considerar nessa descrição aí sobre a criação do município. Foi desmembrado de São José em 94. No papel. Na prática é outra coisa. Foram 2 anos depois. Ah, tá. Era bom fazer um adendo aí. Tá. A gente já anota ali. Houve uma vacância em função da não possibilidade de eleição na data da promulgação da emancipação. Ah, entendi. Tá. Teve um hiato de 2 anos. Tá. Beleza, a eleição ocorreu em 96 e a implementação em janeiro de 97. Ah, não, então a formalização foi em 96, é isso? A primeira eleição. A primeira eleição, tá. A implantação do município como autônomo foi em janeiro de 97. A primeira administração municipal. Ah, tá. Então tá. Então, talvez esse aqui seja o início do processo, é isso? 94? 94 foi a lei promulgada na Assembleia. Foi o que a gente encontrou, realmente como dado assim, histórico, foi a lei, né? Não, beleza, bom que a gente deixa mais rica. Esse é o dado legal. Legalmente, ele foi emancipado em 94, porque foi uma lei votada na Assembleia e foi sancionada, né, pelo governador em 94. Só que daí a lei eleitoral não permitiu o processo eletivo naquele período. Teve que aguardar uma eleição geral que ocorreu 2 anos depois, em 96. Entendi. Com a assunção da administração em janeiro de 97. Muito bom. A gente já anotou aqui, tem uma pessoa só responsável pela ata, Roberto. A gente já deixa isso para ajustar e talvez até fazer uma errata na leitura técnica. Eu acho que no futuro, as descrições assim, históricas do município deveria considerar essa informação. Beleza, ótimo, obrigado. Então aqui avançando, né, um mapa que a gente faz chamado Evolução da Mancha Urbana. A gente não pegou o território, a gente pegou só o perímetro urbano, né, então é esse tracejado aqui, o território do município é maior, né? Então aqui é o perímetro urbano, e aí que a gente separou por cores, né, 2003, 2003, 2023, as manchas de expansão. A gente faz isso por trabalho de processamento de imagem de satélite para saber onde é que essa mancha está acontecendo. Então tem umas dinâmicas bem interessantes aqui, né? A primeira, é claro, dos núcleos originários, né? Boa Parada, o centro, aqui Santa Teresa, aqui mais São Sebastião, né? Na direção lá de Santa Maria da Imperatriz. E a gente vê que os novos núcleos, 2003 e sobretudo 2013, eles quase todos os laranjinhas, eles estão vinculados a esses núcleos originais. Né? Agora, 2023 já muda um pouco a característica. A gente começa a ver uma certa distribuição, a pulverização dessas manchas de urbanização. Uma característica que a gente tem visto em vários municípios também, sobretudo a partir das vias estruturantes, tu começa a ter aquela ocupação linear, né? O pessoal vai desmembrando, às vezes nem desmembra, nem formaliza nada, né? Vende e tal, e vai construindo. Então, essa é uma característica né, que é importante, assim, né? Em princípio está tudo legal, porque está dentro do perímetro urbano e tal, né? Mas ela começa a se desgarrar um pouco desses núcleos urbanos. E muito da estratégia do município nos últimos anos foi de colocar estrutura, equipamento, né, comunitário, escola, posto de saúde nesses 3 núcleos aqui, né? E a gente vê que aí aumenta um pouco a dependência dessas localidades em relação. Ainda não é nada, né, assim, de uma dispersão absoluta e tal, e está meio mais ou menos contida no perímetro urbano, né? Então, mas é só uma coisa para a gente ficar atento, né, nesses próximos anos aí. Então, é uma mudança, né, um pouco do perfil, também, em certa medida, pela limitação de áreas disponíveis para ocupação também nesses núcleos, né? Então, uma coisa alimenta a outra, né? Vasos comunicantes, não tem área muito possível de urbanização, o terreno é muito caro aqui, as pessoas vão ocupando algumas outras áreas. Né? Aqui estão as imagens dessa expansão urbana, primeiro do núcleo de Santa Teresa, a gente vê, né, essa aqui é a imagem de 2003, essa aqui é a imagem de 2023. Se a gente olhar assim de estrutura urbana, de sistema viário e tal, a gente não tem uma grande mudança, né? Basicamente a mancha urbana de estrutura viária, né, de quadras e tal, ela é relativamente semelhante entre os 2 anos. O que acontece é uma densificação dentro dos núcleos, então ocupações dentro dessa mancha urbana, e essas ocupações lineares, né? Então aqui é uma área nova ocupada, essa aqui é uma área toda nova ocupada,
né? Então começa a ter esses braços, né, de mancha de ocupação. E aqui do centro. Do centro ainda é mais... O centro tem uma característica diferente de Santa Teresa. O centro a gente teve, né, uma expansão relativamente formal do tecido urbano aqui com a construção desse loteamento, né, e desse outro aqui, esses dois loteamentos que fizeram essa expansão um pouco nesse sentido. Né, é interessante, mantiveram aqui o curso d'água no meio, preservado, né, então é um tipo de padrão de urbanização que é desejável, em princípio, né, que ele faz lote regular, preserva a área de curso d'água, cede espaço público à prefeitura para poder ter ali uma escola, um posto de saúde, né, então seria interessante a gente conseguir encontrar locais e conseguir incentivar os empreendedores locais a fazer loteamento, né, regular, dentro do perímetro urbano, em área estável, né, com segurança. Então, esse acho que é um dos desafios principais, né? A gente não quer nem restringir demais, nem alargar, mas tentar poder direcionar para isso, convencer os donos de terra que vale a pena parcelar, né? Às vezes, então isso é em alguns locais, nos locais adequados, né? Para que a gente possa ofertar esse tipo de ocupação, né? Então, são núcleos próximos do centro, utiliza a infraestrutura do centro, equipamento, posto de saúde, a prefeitura está próxima, né? Cria um ambiente de cidade também, né? De proximidade. Então, isso tudo acho que é um contexto importante para ser valorizado em São Pedro de Alcântara. Aqui é um mapa com todas as moradias, né, assim também no perímetro urbano, as edificações que está construído, a gente vê claramente os 3 núcleos, né, o Centro, Boa Parada e Santa Teresa. Santa Teresa ele é porte maior, né, então isso é uma coisa interessante, porque São Pedro, toda a parte administrativa e tal está para o lado de cá, para o centro, mas né, uma boa parte de concentração demográfica, os comércios estão no outro, não são necessariamente próximos uma da outra, mas elas têm uma certa autonomia, né, não nos pareceu ser necessariamente uma dependendo da outra, um desequilíbrio muito forte. Então, mas essa aqui muito também pela proximidade de São José, né, pela característica topográfica. Então, Santa Teresa tem um pouco essa situação. Mas não tem investimento. Ô, Roberto, por favor, vai lá. E também em função de estabelecimentos públicos históricos, Santa Teresa tinha o hospital, a penitenciária, bem lembrado. A penitenciária mais recentemente, mas foi em torno do hospital que surgiu essa grande concentração urbana em Santa Teresa. Perfeito. Lembrado, a gente até fez um levantamento de número de funcionários, teve um período que tinha um número bem representativo de funcionários do hospital, né? Está decaindo e tal. Porque ali tinha os internos que ficavam isolados inicialmente, mas muitos familiares vieram próximos e depois também teve os egressos que saíram do hospital já com imunização, né? Imunizados, e que passaram a residir fora. Olha, além dos funcionários do hospital, né? Mas o que é interessante, né, Roberto, é que Santa Teresa, apesar do hospital decair um pouco, assim, do ponto de vista do que ele era, né, de estrutura e tal, a penitenciária veio, né, mas Santa Teresa se manteve ativa e continua tendo ainda um crescimento relevante, né? Então acho que essas duas camadas, concordo contigo, né, desses equipamentos estruturantes, mas também da proximidade com São José, né? Certo. Muito bom. Mas uma coisa também assim que a gente trouxe das imagens, não é um município que está sofrendo uma pressão por verticalização, né? E em princípio a gente assim, a ideia de verticalização é prédios de grandes alturas e tal, né? Mas às vezes pode ser uma figura, né, de uma verticalização controlada, cuidadosa, né, em alguns locais, né, com, sei lá, 4 pavimentos, 3, isso é uma forma também de a gente ter mais gente morando numa área urbana já estruturada. Em vez de tu abrir novas frentes de urbanização, às vezes tu otimizar aqueles núcleos de urbanização já existentes, né? Então, talvez a gente tenha uma dimensão que a gente possa trabalhar no plano diretor, né? Qual que é uma boa escala, né, de verticalização, tá? E eu acho que a gente agora em Antônio Castro está trabalhando com alguns núcleos isolados e que a gente trabalhou ali com, né, prédios de 4 andares, porque onde hoje mora uma família poderia morar 4, né? E aí tu tem condição de oferecer um imóvel, uma aquisição, gera recurso do município e tal, otimiza a infraestrutura. Agora não pode ser um prédio de 8, de 12, de 16. Em vez de fazer, a gente fala muito isso em Antônio Carlos, né? Em vez de um empreendedor fazer um prédio de 12, é muito melhor para o município ele fazer 3 e 4, né? Na escala de São Pedro de Alcântara, porque ajuda a estruturar um pouco melhor o espaço urbano, não gera aquele processo de corrida pela verticalização, a expectativa de valorização imobiliária que torna tudo muito caro, muito difícil de acesso a todo mundo.
né? E aí, muitas vezes, é uma coisa ilusória, essa valorização. As pessoas não têm condição de pagar, quem produz não consegue vender, então a gente tem que conseguir fazer isso de uma forma equilibrada em São Pedro, né? Aqui, relacionado ao número a questão de comércio, né? A gente faz um levantamento, a Jerusa, que é nosso especialista nisso aí, por trechos de sistema viário, ver que tipos de atividades não residenciais acontecem naquilo. Então, a gente começa a identificar quais são as áreas onde concentra um pouco mais de comércio, de serviço. É claro que comércio e serviço, às vezes, tem características diferentes. Uma coisa é uma serralheria, né, sei lá, uma borracharia, outra coisa é a padaria, a farmácia, né? A característica de uso, de qualidade que eles trazem para o entorno é diferente. Mas a gente tem aí, né, a área central, ali próximo de Santa Teresa e aqui na Boa Parada, são os 3 núcleos, só reforçando aquela lógica que a gente já viu, né? Mas saindo daí, se a gente for ver o tecido urbano, assim, a estrutura... Aqui a gente tem um pouquinho de tecido urbano, né, um pouquinho de quadras, aqui um pouquinho de quadras, mas é uma lógica bem de crescimento. A gente fala aqui em Florianópolis de crescimento espinha de peixe, né, que é aquela via principal e aquelas vias servidões que saem da via principal em direção aos morros, né? Isso acaba fazendo com que a gente tenha geralmente um pouco de comércio só nessa via principal, porque o comércio vai onde passa a gente, né? Nessas servidões onde só entra o morador, né, dificilmente a gente vai ter comércio, vai ter serviço lá, porque, né, a gente não consegue obrigar uma padaria a colocar né, no final de uma rua sem saída onde ninguém passa. Então isso é uma característica, uma coisa importante dentro do processo de planejamento também, tentar, às vezes, criar a condição para que esse comércio, serviço apareça quando a gente consegue criar uma estrutura urbana que permita um fluxo de pessoas, né, uma certa concentração de atividades, né? Então, um pouco essa lógica. Aqui, em relação ao patrimônio material, assim, outra coisa muito positiva de São Pedro de Alcântara, acho que é o primeiro município que a gente pegou do porte, assim, que tem uma lei municipal, né, de proteção do patrimônio, que tem bens tombados do ponto de vista municipal, né, que tem alguns inventariados irreconhecidos. A gente passou, Angelina, por exemplo, está sofrendo um processo do Ministério Público Federal porque foi feita uma varredura pelo IPHAN em 2010 de 33 imóveis com potencial de ser patrimônio histórico, e depois de 5 anos, desses 36, 6 já tinham sido, né, tombados, já tinham tombados não no sentido positivo, né, já tinham sido demolidos, né, e aí está lá, porque, em princípio, não teve nenhum tipo de preocupação municipal em relação à gestão disso. Claro que isso é uma camada. Outra camada é, claro, ter condição desses proprietários de patrimônio a poder valorizar isso, a ter incentivo, a poder reconverter o patrimônio em atividades econômicas de, sei lá, de alimentação histórica, cultural, né, hospedagem e tal. E também tu ter uma possibilidade desses patrimônios estarem inseridos, né, assim, em rotas históricas. Então, no sentido de planejamento, eu acho um pouco mais importante que, né, o município de São Pedro às vezes tem dificuldade para financiar isso, porque tem outras prioridades, né? Mas que depende da iniciativa local. Também a gente tem alguns municípios pequenos de Santa Catarina que são referências nisso, assim, né, de conseguiram se estruturar, né, a partir de uma política de turismo histórico, cultural bastante relevante, e que às vezes isso não depende só do poder público, isso depende de um equilíbrio também com a sociedade civil ativa, né, com iniciativa e com uma lógica também de valorização desse patrimônio. Então aqui algumas dessas imagens, né, e assim a gente vê a qualidade, de uma forma geral, é um patrimônio que está bem mantido, né, diferente também de outros municípios, né. Antônio Carlos tem uma característica também boa dos patrimônios históricos construídos estarem bem mantidos, mas Angelina já não, Antápolis um pouco menos. Então isso tem a ver com a cultura de cada lugar. Aqui em relação ao patrimônio imaterial, né, então aquela coisa do saber fazer, né, do que é culturalmente repassado, aqui foram alguns dos aspectos que foram elencados. A língua, eu nem sei pronunciar eu não sei como é que se fala, Hanslik, recheio de galinha. Então algumas coisas que aparecem já como protegidas aí, ou registradas por lei municipal. Aí tem patrimônio natural também, né, que a gente tem no município um pedacinho lá no sul, uma reserva particular de patrimônio natural, que é do Rio das Lontras. Então pega um pedacinho de Águas Mornas e um pedacinho em São Pedro, mas o acesso provavelmente acho que se dá por Águas Mornas, a gente não conseguiu verificar isso. E algumas outras ligadas a cachoeiras, né, unidades de elementos ambientais paisagísticos relevantes, alguns deles até bem próximos do centro, que é uma coisa bem importante, né? Vocês imaginam, patrimônio histórico, né, que está nessa camada aqui.
né? Alguns deles próximos da área central. A gente pega também patrimônio ambiental, né, natural, juntos, tão próximos ainda de um núcleo urbano, né? Poxa, é uma coisa muito interessante, nem sempre essas coisas acontecem juntas. Às vezes o patrimônio histórico está aqui, a cidade cresce do outro lado, o patrimônio, né, paisagístico está em outro. Isso acaba configurando uma sinergia que é interessante, assim, pensar como uma política de planejamento territorial pode ajudar a isso, mas junto com a política de turismo, junto com a política de patrimônio histórico, né, tentar valorizar esses elementos. Aqui em relação também já do aspecto da moradia, a gente aqui fez esse mapeamento das áreas irregulares em processo de REURB. A gente tem ali, né, o terreno da penitenciária, a gente tem um pedacinho ali de núcleo informal também. Aqui, em princípio, são duas matrículas, né, a informação que a gente tem aqui são de limites de propriedades estaduais, onde uma parte delas foram ocupadas por núcleos informais. Se não me engano, é aquele que é atrás da escola ali, né, perto da... Estão em processos de regularização. Por outro lado, tem a questão do déficit habitacional, né, assim, déficit habitacional a gente geralmente trabalha com duas dimensões, a qualitativa e a quantitativa, né? A qualitativa é tipo de moradia precária, que precisaria de um banheiro novo, está sem banheiro, uma cobertura, né? Os materiais são precários, mas a casa existe, o terreno está lá disponível, né? Em princípio, é um tipo de política de ajuda, financiamento para a população de baixa renda poder qualificar a sua moradia. A outra deve ser quantitativa, aquela falta de moradia, né? Queria construir uma casa nova, uma residência nova, procurar um terreno. Então, o impacto desses dois déficits é diferente, né? Se São Pedro de Alcântara não tem um déficit elevado, né? Até olhando na média, né, da região metropolitana, é um dos mais baixos aí, né? Com 51 de déficit total, né? Sendo urbano 34 e rural 17. Tá? Então, a gente tem alguns municípios, por exemplo, Angelina, foram 65 casas na área rural foram construídas pelo PNHR agora 2010, 2012. Então, quer dizer, não é um problema, né, atualmente. Já pega outros municípios, por exemplo, até de porte menor, como o Leoberto, não menor, né, mas um porte também não tão representativo como o Leoberto Leal, a gente já vê que a gente já tem uma relação bastante mais representativa. Paulo Lopes, né, um déficit já um pouco mais... E aí isso vai estourar lá na assistência social, vai estourar na saúde, né, porque acaba tendo impacto, né, a baixa qualidade da moradia também nesses outros serviços públicos, né? Mas não parece ser um problema assim, tão relevante, né? Claro, para quem não, essas 51 famílias, né, com dificuldade é um problema para elas, né? Mas pensando no município como um todo, não é dos mais graves. Aí, em relação à infraestrutura básica, né, água, esgoto, as coisas que vocês conhecem bem, assim, não precisa reforçar tanto, mas, claro, o município, hoje, boa parte do abastecimento de água é feita por sistemas dependentes comunitários, né? Aqui a gente tem esses 4 principais, o maior do Bom Jesus, né, que pega quase 30% dos domicílios com o abastecimento. Aí depois a gente tem do Vila Junques, São Pedrense, né, Boa Parada. Então, somando tudo aqui, das cerca de 47%, 48% da população que tem esses sistemas comunitários de abastecimento de água. Aí tem, claro, a gente não conseguiu muita informação sobre questão de acompanhamento da qualidade da água, né, a estabilidade dos serviços, essas coisas todas. Lohan, se quiser se complementar, por favor. Até posso depois estar encaminhando. Na verdade, foi municipalizado em 2022, né? Recente. Recente, que foi implementada a lei do SAMAI, que é o Serviço de Abastecimento Municipal de Água e Esgoto, né? Foi criado em 2018, só que só foi implementado de fato em 2022. Então, hoje, a última que continua sendo uma espécie de associação é a da Vila Juntos, que ainda tem resistência ao SAMAI ali, que a gente está tentando readequar, mas as outras 3, a São Pedrense, que seria a do centro, e a da Boa Parada e a Bom Jesus, que é Santa Teresa, elas já estão dentro do sistema municipal hoje, e agora recebe já uma espécie de tratamento, ainda é um pouco rudimentar, mas que a gente está buscando aprimorar. E aí tem o acompanhamento ali da qualidade da água e tal, monitoramento. Tem relatório, a gente até posso pedir para a diretora do SAMAI estar encaminhando para mim e eu mando para vocês. Mas esse quadro é interessante porque ele representa a realidade em termos de a distribuição. Da lógica, né? Que são 4 núcleos autônomos, né? Eles não são interligados. Então é uma fotografia real isso aí. Sim.
É isso, basicamente cada núcleo tem a sua, né? A Boa Parada, o centro, que é o São Pedrense, a Bom Jesus, que é Santa Teresa, né? Tem a sua... A distribuição está correta, os percentuais ali. A única diferença é que agora, em vez de ser associação, passou para o poder público a responsabilidade pela manutenção da qualidade da água. Já notamos isso também, Lohan. Depois, se puderes encaminhar para a gente esse material para a gente complementar. Nossa, a gente tem também, não sei se talvez seja interessante para a leitura, né? Já está sendo feito estudo para furar alguns poços, porque hoje o nosso sistema de distribuição a gente capta, salvo engano, agora não lembro se é 14 ou se é 17 pontos de captação, só que a gente só distribui para 4 comunidades. Então, o nosso gasto ele é muito grande e a gente não consegue dar uma qualidade adequada da água de forma linear, porque a gente chega ali numa época de muita chuva, por exemplo, agora teve o episódio do dia 28, os pontos de captação, por serem bacias, eles acabam sendo afetados por deslizamento, por movimentação de terra, e a gente acaba tendo que investir muito mais do que se a gente tivesse um ponto de captação mais controlado. E isso é uma questão bem importante, né? Dentro do planejamento territorial. Poxa, o plano diretor não vai lidar com a parte de... Claro, tem um instrumento que é a Política Municipal de Saneamento Básico, que é voltado para isso. Mas, por outro lado, tem impacto territorial, né? Tu pega a questão da proteção dos mananciais. Né? Isso é uma questão que a gente talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado, porque, né, talvez a curto prazo a gente vai continuar dependendo desses sistemas, né, descentralizados, e que a qualidade da água nos mananciais, né, e nas nascentes é bem importante para serem... Com certeza. Hoje é principal, né? Em relação ao esgotamento sanitário, né, a gente também não tem uma rede coletora pública, né? Existem talvez cenários possíveis de imaginar que ela possa ser implementada, né, em escalas menores, talvez em Santa Teresa, pela característica da densidade e tal, mas isso requer também investimento de projeto, de planejamento, de levantamento, mas o fato é que hoje a gente tem basicamente 50% do esgoto que é tratado com solução individual, 41% é coletado, mas não é tratado, né? E 7,8% do esgoto não tem coleta e nem tratamento. Então, assim, aqui tem algumas dimensões importantes. Primeiro, quase 10% do esgoto não tem coleta nem tratamento, então, pelo levantamento de 2017, né? Então, são quase 7 anos, né? Em 7 anos muita coisa muda, então a gente também sofre com a desatualização dos dados, né? Mas se mantiver isso, ou se melhorou um pouco ou piorou um pouco, a lógica é que 10% do esgoto, né, sobretudo em algumas áreas rurais, acaba indo diretamente para os cursos d'água ou para as linhas de drenagem. E outra coisa é que se 51% do esgoto é tratamento individual, a gente geralmente é um tipo de tratamento que a gente tem pouca informação sobre a efetividade deles. Né? Então, uma fossa filtro de sumidouro, né, depois de 2 anos que ele não tem manutenção, ele perde a efetividade. Ele começa a poluir sal freático e tal, né? Então não é o fato de ser individual que necessariamente eles estão funcionando bem. Então essa é uma dimensão importante também. Claro, São Pedro de Alcântara tem uma população relativamente espalhada, a gente não consegue ver esse problema talvez de uma forma tão evidente, mas na leitura comunitária, nas oficinas, o pessoal apontou isso como um aspecto sensível. Beleza, em relação à drenagem, pouca informação também, algo recorrente, a drenagem é o patinho feio do saneamento básico, né? Geralmente ele é feito de forma sem informação, né? Não tem informação, às vezes de forma dispersa, muitas vezes para apagar incêndio, né? A pessoa vai lá, passa uma linha de drenagem para, né, desafogar uma parte que está tendo algum tipo de problema com enchente e tal. Então as informações são bastante precárias, né? No município de porte de São Pedro de Alcântara é algo bastante recorrente a gente ter essa situação. Então a gente não tem nenhum mapeamento, né, da extensão da rede de drenagem pluvial instalada no município. E assim, é uma das dimensões que o plano de saneamento básico deveria valorizar, assim, na forma geral. Mas dos 3 é aquele tipo de serviço, dos 4 serviços, né? É aquele que a prefeitura tem mais dificuldade de gerenciar, porque dificilmente ela consegue cobrar pelo serviço. Né? Se a água, se o esgoto, né? Sobretudo se for rede coletora pública, né? E se o lixo ela consegue cobrar, a drenagem dificilmente ela consegue ter algum tipo de retorno, e isso dificulta muito o município do Porto de São Pedro ter algo mais sistematizado. Imagine que Florianópolis é a mesma coisa, tá? Muito parecido. Assim. Então isso depois estoura em muitas outras questões, né? Ligadas a problema com cheias, enchentes e tal. Então, é uma das dimensões que talvez a gente vai melhorando esgoto, água, daqui a um tempo a gente consiga melhorar também a questão da drenagem urbana. Questão da energia elétrica, a gente tem 2 concessionárias atuando, né, Cedesp e a Serege.
A média de consumo também cresceu bastante no município. Também é uma média nacional, cresceu de uma forma geral, mas São Pedro de Alcântara cresceu um pouco mais. A gente não conseguiu identificar isso como uma mudança. Às vezes a mudança de consumo tem a ver com a inserção de algum tipo de atividade econômica, produtiva diferente, indústria, que consome mais, então a gente não conseguiu capturar um pouco a razão desse crescimento, e às vezes é por mudança de hábito mesmo, né? A gente pegou nos últimos 10 anos aí a popularização do ar-condicionado, e se a gente for ver com as concessionárias, né, antigamente o pico de consumo que se tinha era 7 horas da noite, quando a gente chegava em casa, ligava o chuveiro elétrico para tomar banho. Hoje em dia o pico de consumo é às 2 horas da tarde no verão, quando o pessoal volta do almoço e liga o ar-condicionado no mínimo para poder gelar logo o escritório, né? Então muda muito também de acordo com o perfil da população do consumo. A questão dos resíduos sólidos, então também a gente tem os dados, né, que foram levantados aí, que sempre a cobertura de 100%, tanto urbana quanto rural. Foi falado de uma forma positiva pela população da leitura comunitária, a questão dos resíduos sólidos do funcionamento, né? São 3 rotas principais, que estão aqui representadas nesse mapa de baixo. Então também não tem muito assim muito a acrescentar. A gente uma das questões é ligadas à coleta seletiva, né, que é um serviço também importante. A gente tem alguns municípios vizinhos que tem também são referenciais aí, como um deles, né, relacionado à coleta seletiva. Aqui, agora indo para os equipamentos comunitários, então, por saúde, escola, praça, né, como é que eles estão distribuídos no território. Vocês veem que aqui tem um mapa, por exemplo, dos equipamentos comunitários aqui, de acordo com a cor, né, verdinho, lazer, o rosinha, penitenciária, religião, saúde, escola, cemitério, administração pública. Elas seguem um pouco aquela lógica dos 2 núcleos, né, Centro Boa Parada e Santa Teresa. Muita concentração nesses 2 pontos, onde está a maior parte da população, faz todo sentido isso acontecer, né? Não é gratuito, né? E a gente tem uma distribuição, sobretudo aí, né, de equipamentos de religião, um pouco mais distribuídos, né? E uma outra escola também, daí distribuída pelo território. Aqui um pouco a gente coloca alguns raios de abrangência, a gente pega uma área urbanizada, pega o centro de Florianópolis. Essa coisa do raio de abrangência é um elemento bem importante para saber acessibilidade, por exemplo, né? Geralmente uma escola infantil, o raio dela, né, deveria ser pequeno, porque quem é o utilizador é a criança, né? E quanto mais próximo de casa, mais facilita o dia a dia dos pais, da criança, de ir e voltar, né? Então, geralmente trabalha com raios de abrangência para ver um pouco a lógica de distribuição de acordo com a densidade demográfica. No município, né, com a população bem distribuída, dispersa, assim como São Pedro, a gente não faz muito sentido trabalhar com raios desses furtos, mas é só uma referência para a gente ter uma noção, né? Então aqui tem os raios de abrangência que a gente utiliza, né, 400 metros para creche e escola de ensino fundamental, e de 800 metros para ensino médio. Tem médio e adolescente já pode pegar ônibus, então tem uma lógica, né, pode pegar bicicleta, então são lógicas de raio de abrangência um pouco diferentes. Então, ele tem aqui as 2 escolas de ensino médio, né, e as escolas de fundamental e creche, os raios de abrangência, elas só, de alguma forma, fortalecem aquilo que a gente diz. Em relação aos equipamentos de saúde, a gente tem uma concentração importante na Santa Teresa, né, do CRAS, do hospital e da UBS que estão disponíveis lá. Mas também a população, de uma forma geral, não viu de forma negativa tanto o funcionamento da saúde e da educação, não tem, né, tanto o atendimento, a localização, pelo questionário que a gente colocou e tal, não evidenciou nenhum tipo de fragilidade grande, né? Apesar de ser concentrado em 2 núcleos. Né? Vocês imaginam Anitápolis. A Anitápolis é um território 4 vezes de São Pedro de Alcântara. Né? A gente tem um núcleozinho urbano de Anitápolis que é bem no centro. A gente tem localidades que estão a quase 35 quilômetros, mas a população de 3.500 habitantes distribuídos num território de 500 quilômetros quadrados. A gente não tem a mínima condição de imaginar em colocar a escola em outro lugar, não ser no centro, porque o centro é o ponto mais acessível ao conjunto da população. Então, diferente de Antônio Carlos. Antônio Carlos conseguiu identificar localidades, né, com centralidades diferentes, com um pouco de núcleos habitacionais que faria sentido ter uma descentralização. E Angelina é um município pequeno também, né, Barra Clara, Garcia, Rio Novo, né, são localidades que faria sentido ter uma certa descentralização. São Pedro a gente, né, não conseguiu identificar ainda, não estamos propondo nada, né, mas né, não necessariamente tem uma necessidade de uma mudança muito abrupta dessa lógica de distribuição atual. Lohan, desculpa, pode ir. Então, eu acho que talvez só para corrigir ali, a questão em Santa Teresa, ali consta que tem um fundamental, né? Ali esse terceiro ponto, aquele fundamental ali não existiria.
Ah, é só o médio, aquela escola maior, né, que está na direção da penitenciária ali, né? E, na verdade, aquela escola maior, ela também é só fundamental, a de Santa Teresa. A gente só tem ali 2 equipamentos, que é a creche e o fundamental. Ah, nem, então essa laranja aqui não existe? Essa laranja aí, na verdade, eu acho que é roxa a cor, né? Que é o fundamental. Ah, essa aqui. Isso, e essa roxa não existe. Tá. Não, a roxa tem. É fundamental. Não, na verdade, aí é só... eu não sei porque teria que ver só a coordenada geográfica, mas no caso seria a creche e o fundamental. A gente vai verificar, porque a gente fez a verificação de acordo com os dados que vieram para a gente mapeou e tal, mas em cima disso a gente vai lá em loco verificar se existe ou não, mas assim, já tendo essa... Mas o Roberto falou que existe uma de ensino fundamental aqui no... Tem uma fundamental e uma creche, ele só tem que ver se é fundamental para no lugar certo. Fundamental e creche. Tá. A do ensino médio não tem? Não, ensino médio só no centro. Então tá, então é isso, beleza. A gente vai ajustar ali e verificar. O laranja só se aplica a São Pedro de Alcântara. Só o centro. Só o centro, né? Só o centro. Sim. Beleza, show de bola. Isso aí já para audiência pública a gente ajusta. Aqui em relação agora aos equipamentos comunitários de lazer, então, né, a praça, aí que foi a lista que a gente recebeu, né? Quais são as praças que existem, os ginásios, os equipamentos públicos de ginástica, né? O endereço, o que a gente fez foi mapear eles, né? Então a gente tem 3 praças, né? Interessante também, uma em cada núcleo, né? Uma na Boa Parada, uma no centro e uma na Santa Teresa. Ginásio de esporte também, basicamente a gente tem uma na Boa Parada e uma na Santa Teresa, e tem os equipamentos de ginástica um pouco mais distribuídos. O ginásio de esporte de Santa Teresa é Alfredo e Axiste. O de Santa Teresa, esse aqui. E o intendente... Ah, não, realmente está repetido o nome aqui, ó. E o intendente se aplica à Boa Parada. Intendente Alfredo, Antônio Alfredo Stelli. É esse aqui de cima. Tá, esse aqui é a tabela, a gente reproduziu a tabela que a gente recebeu, mas a gente ajusta ela de acordo com a informação. E Santa Teresa é só Alfredo e Axiste. Tá, depois a gente vê como é que escreve esse nome complicado aí. Só manda para mim que eu já mando. Beleza, ótimo. Aí agora em relação à hierarquia viária, sistema viário, né? Então aqui a cor e a intensidade tem a ver com a importância das vias. Então a gente vê tem algumas vias de acesso a localidades, né? Mas o papel principal é da rodovia estadual, que faz esse papel de integração entre núcleos, né? Esse aqui é o mapa do plano diretor de 2008, né? 2010, que também tem um mapa de hierarquia viária. O município tem uma lei específica sobre hierarquia viária também, mas basicamente reforça, né, esse papel do acesso a Santa Maria da Imperatriz, aquela via que passa por São Sebastião, e da SC com as 2 vias principais. Depois tem as vias locais, né, rurais, tal, de acesso às localidades. Uma característica bem muito parecida, né, uma hierarquia bastante simples, né, mas ela está de acordo com, né, ela que alimenta, de alguma forma ela é delimitada pelo relevo, pela característica da topografia, mas também ela que dá condição para esses núcleos funcionarem, né, e tal. Não é à toa que os 3 principais núcleos, né, os 2, né, Boa Parada, Centro, contando 1 e Santa Teresa, estão interligados pela SC. Dificilmente aconteceria um núcleo estruturante fora da SC, né, a não ser que estivesse próximo de uma outra centralidade, talvez aqui para o sul, próximo a Santa Maria, né, Santa Maria da Imperatriz, aí não pela lógica de São Pedro, mas aí pela lógica de proximidade a Santa Maria da Imperatriz, né. Aí aqui, então, algumas fotografias, né, das vias, ausência de pavimentação, grande parte das vias, também dá para imaginar diferente, né, o custo de pavimentação e manutenção é bastante alto, mas mesmo uma parte importante da SC, né, 281, ela não está pavimentada, tem a ordem de serviço, né, depois até queria ouvir de vocês se tem alguma atualização aí de como é que está essa situação da pavimentação. Um trecho pavimentado, né, fragmentação e desconectividade dos arruamentos, né, desquinha de peixe, é isso que a gente vê aqui, né, que é essa lógica dessas vias, desses servidões que saem da via principal. Então, assim, não dá para imaginar que vai alterar isso, né, ficar criando sistema quadriculado de quadras e tal, não tem muito como mudar, mas só a gente imagina que a SC acaba tendo caráter, né, se um caminhão tomba na SC, basicamente a estrutura urbana do município está dependente disso. Então, é uma lógica assim muito dependente, assim, né, de uma única estrutura, de uma única via. Aqui, em relação aos pedestres também, né, então a gente tem uma característica, e aí isso é muito comum nas cidades do país, a calçada é um espaço de responsabilidade do proprietário,
e que, de uma forma geral, são poucos os proprietários que se preocupam em qualificar, manter, né, construir uma calçada. Geralmente ele leva o muro ao limite do possível e a calçada é a menor possível, coloca a rampa para a rua, né, então tem um pouco a ver até com o sentido de cidadania que a gente tem, né, a gente joga para o espaço público aquilo que a gente não quer, né, então a rampa de acesso à garagem, as escadas de acesso, tudo isso vai para o espaço público, a gente nunca resolve isso dentro do nosso espaço, então isso é uma situação que, claro, o poder público tenta de alguma forma enfrentar, mas é algo que tem a ver muito com percepção de, assim, né, de qualidade urbana, de cidadania que tem que ser se a gente quiser dar uma qualidade melhor, né, para os pedestres. Se não é um problema para a sociedade, tudo bem, né, mas se essa é uma preocupação, como é que os pedestres podem circular com mais segurança e tal, passa a ser um aspecto. O plano diretor atual já tem previsão de calçadas, larguras mínimas, né, a gente não dá para exigir demais, vamos querer agora calçadas de 5 metros de novos loteamentos, não faz sentido. Mas qual é aquela calçada razoável no contexto de São Pedro de Alcântara, né? Que garanta que o poste possa ser colocado, que a árvore possa ser colocada e que pelo menos, né, um pedestre, 2 andem na calçada sem nenhum tipo de interrupção. Então essa é uma discussão que a gente no momento oportuno vai apresentar para vocês também. Ninguém quer ficar cobrando perfil, se a gente fica exigindo perfil viário muito largo para os loteadores, então é uma forma de as pessoas não fazerem, irem para a irregularidade e tal, mas também a gente não pode abrir mão, né? Do mínimo, né? No mínimo não, do razoável, né? Para que o pedestre tenha uma boa condição. Então a gente aí tem, né, extensos trechos sem calçada ou com calçada de apenas de via, descontinuidade do passeio, então tem pedaço com calçada, pedaço sem calçada, a falta de manutenção, pouco ou nenhuma arborização. E, poxa, plantar árvore quase não tem custo. Depois talvez tenha um pouco de custo para o município manter, né, a poda da árvore e tal, mas é um elemento que traz uma qualidade, assim, de ambiente, né? As pessoas se sentem muito mais impulsionadas a utilizar o espaço público e tal, quando tem uma árvore, né? A caminhar quando tem uma sombra no calor. Então, é um elemento, assim, São Pedro de Alcântara tem muita paisagem bonita, né? Mas acho que a parte urbana, do ponto de vista da arborização e tal, poderia ser um pouco melhor trabalhada. Lohan, por favor. Sobre essa questão de mobilidade, o que ocorre muitas vezes no município é que o plano diretor atual ela não prevê o que fazer com as áreas já consolidadas. Então, por muitas vezes a fiscal do município ela acaba chegando numa rua que era de 1 metro, 1,5 metros, porque lá em 97 foi aprovado assim, enfim, e acaba exigindo para novas edificações que sigam a regra nova, que mudou abruptamente por um padrão um pouco estranho, que é 1,75, né? Então, muitas vezes, para quem é daqui ou para a pessoa que está construindo a calçada, é um pouco estranho, não é comum 1,75, né? E o outro ponto, que até acaba gerando muito parcelamento irregular de solo, é que a gente até, acho que eu já comentei numa reunião anterior, mas enfim, é sobre a questão das servidões em loteamentos menores, né? Porque, querendo ou não, a lei de parcelamento de solo, ela fala que quando eu abro uma via, eu crio um loteamento. E hoje eu acabo exigindo a mesma metragem para um loteamento, se ele é de 60 lotes, eu vou cobrar igual que eu vou cobrar da pessoa que vai fazer, vamos supor, 4 lotes. Vai abrir só uma servidão para fazer 4 lotes pequenos, né, de 360 metros. Eu tenho que exigir o mesmo 12 metros de via. E isso acaba gerando indignação e muitas vezes a pessoa acaba começando a fazer irregular e por motivos políticos a gestão acaba ali o prefeito, né, na empolgação, querendo ganhar voto, acaba pavimentando e gerando uma falsa legalidade para quem está comprando, e seria algo a colocar no radar, talvez prever uma possibilidade de um parcelamento menor, ter mais um bom senso, talvez às vezes não fazer uma rua tão larga, mas no final da rua prever... Tem às vezes a categoria de rua compartilhada, mas tem que ser feito bastante cuidado, assim, né, em talvez locais específicos, né? Porque às vezes o problema é que, dependendo de onde essa rua for feita, depois ela vai ser necessária uma extensão dela, uma continuidade da costura, ela já se inviabilizou como rua, né? Mas acho que dá para mapear, talvez, áreas onde isso possa acontecer com determinada tranquilidade. A ideia de vir rua compartilhada, né? Sei lá, uma rua com 5 casas, vai passar um carro a cada 1h30 só, porque só entra carro que mora ali, né? Então, às vezes, até o sentido de calçada não seja tão necessário. Então, acho que dá para trabalhar isso, mas aí a gente tem que ter esse refinamento, né? Para separar uma coisa da outra, para não viabilizar. Isso, e o que acaba indignando as pessoas é que às vezes a prefeitura vai pavimentar ou abrir uma rua, o poder público ele acaba fazendo do jeito que ela se encontra, né? Então acaba fazendo uma via de 6 metros, sendo que o próprio plano diretor eu exijo no mínimo uma pista de rolamento de 8 metros. Então, gera uma indignação por parte do particular, porque
quando o poder público faz, ele faz do jeito que ele quer. Eu, por ser particular, eu vou ter que fazer o maior possível, no caso. É até a largura da faixa de rolamento, né? Porque, assim, de uma forma geral, discutindo assim só para a gente já ir tentando, né, e sedimentando alguns entendimentos, por exemplo, uma calçada, né? Poxa, a gente deveria garantir, acho que pelo menos, o espaço para um pedestre ir e outro voltar, em 2 sentidos, né? Geralmente é 60 centímetros para cada um, dá 1,20 m, mais 50, 60 centímetros por poste, árvore, né? Ali pelo menos 2 metros de calçada nas ruas, né, e tal, né? Pensa numa faixa de rolamento de uma via, né? 8 metros, geralmente é 2,5 metros, 2,75, 3, dependendo ali, né, para 2 faixas de rolamento e de volta. 8 metros às vezes é para o estacionamento, mas será que numa rua local pequena, né, será que precisaria de 8 metros de faixa de rolamento? Então acho que tudo isso é coisa para a gente discutir de perfil mesmo viário e tentar verificar, pô, via estruturante, não, via estruturante tem que ter estacionamento, porque se não tiver estacionamento na rua, o pessoal vai se estacionar em cima de calçada, né, e aí talvez ali faça sentido cobrar os 8 metros. Mas uma via secundária, às vezes um servidão que é de acesso a 3, 4 casas, cobrar a mesma coisa uma via estruturante não faz sentido. Roberto, por favor. Eu estou extraindo a informação do Lohan de que no início era 1,5 m e passou para 1,75 m. O que eu tenho lembrança é que sempre foi 2 e que uma alteração legislativa diminuiu para 1,75 m. Eu nunca soube que seria 1,50 m. No plano Código de Obras anterior, do primeiro de 97. 97? Isso. Não do plano diretor. O plano diretor, de 2011, ele sempre foi linear. 2 metros. Isso, mas o de 97, que era o Código de Obras, foi feita a parte, era menor. No surgimento do município. Isso. E depois, no primeiro plano diretor, foi ampliado para 2 metros. Foi ampliado para 2 metros. Então está certo. Então houve uma ampliação para 2 e uma redução para 1,75. Vários movimentos. E até uma coisa que a gente tem debatido bastante ali no setor do próprio prefeito é para ruas locais que tem um pouco mais de tráfego, ali, tem mais casas, né? Quando a calçada, por exemplo, tem uma imagem, essas 2 últimas imagens, elas mostram bem uma realidade aqui comum do município, né? Que muitas vezes ela não vai atender as normas de mobilidade e acessibilidade para um cadeirante, por exemplo, né? E tampouco, às vezes, para um pedestre, como a gente viu, a própria faixa etária do município ela é um pouco mais elevada, então esses degraus, a pessoa não se atenta, acaba caindo, tropeça, enfim. Algo que foi feito ali na Colônia Santana, que eles acabaram com as calçadas, por assim dizer, eles alargaram a pista de rolamento até o limite, e eles fizeram um tracejado avermelhado, que aquilo ali seria a faixa compartilhada, digamos assim, né? Que é a preferência do pedestre. Mas quando não tem pedestre, na necessidade de passar 2 carros, eles conseguem utilizar. Uma das coisas que a gente tenta regulamentar também, porque das dificuldades mesmo, aqui são até 2 ruas relativamente planas, né? Mas tu pega uma rua com declividade um pouco maior, essa questão de acesso aos lotes. E regulamenta, o Código de Obras faz isso, o plano diretor também, muitas vezes a questão do acesso ao lote, né? A questão das rampas tem que ser internas ao terreno. Para garantir que a calçada seja contínua. Então, essa é uma das questões, né? A outra é essa possibilidade, às vezes. Num cenário desse aí, com certeza, assim, tenho quase certeza de que as pessoas preferem caminhar pela rua. Sim. Olha, veja só, o loteamento novo, ele é totalmente plano, porque foi aterro. E tem residências novas com declividade na calçada. Eles fazem a calçada como se fosse uma extensão do muro. Ou fazem um aterro ali no terreno para colocar o terreno um pouquinho elevado. É como você diz, essa rampa tem que ser interna, não pode ser externa. Sim, Onde é que fica o direito do pedestre de andar? Isso mesmo. É isso mesmo. A gente veio de um município em Minas Gerais, do plano diretor, e que o município é todo ondulado. E aí tu tens ruas com declividade, onde a gente tinha a diferença de calçada por conta da rampa, às vezes era superior a 1 metro. A pessoa tinha que se jogar. Se ela quisesse andar pela calçada, ela tinha que se jogar para o terreno de baixo. Então, a pessoa tinha necessariamente pela rua. A gente olhava a rua de perfil, era só rampa. Então, assim, é uma lógica. E só imaginando também o impacto que isso tem na drenagem, né? Porque a água não consegue correr pelas valetas e tal, né? Ela corre daí pelo meio da rua, porque tudo é rampa, né? Tudo é obstáculo para a água. Então, tem um monte de impactos, assim, que são decorrentes desse tipo de situação. Então, a gente às vezes tenta regular, né, Lohan? E tenta. Aí a questão às vezes está para além da regulação também. Tem a questão do controle, tem a fiscalização, tem a questão da cultura, né? A educação, tudo isso que vai junto no pacote, né?
Aqui em relação aos ciclistas, né, então a gente tem a ciclovia ali, né, na rua Valdomiro Antônio da Silva, e também um pedaço de ciclovia na SC281, ali na parte da intermunicipal. São 2 trechos, né, mas elas não têm continuidade, né, são, mas assim, dentro do Forte, acho que do Antônio desculpa, de São Pedro de Alcântara, é difícil achar realmente municípios com ciclovia, não sei se rota turística, que é outra lógica, né, mas assim, de ciclovias urbanas e tal, é bastante... Tem um projeto para fazer a ligação entre o centro e Santa Teresa, Olha só. Uma espécie de passeio / ciclofaixa, né? Uma das dificuldades acaba sendo a questão de recurso, né? Sim. E ocupações muito próximas, né? Isso. E o outro é a própria geografia. Porque se a gente for seguir só de um lado, tem a questão do rio, se for para o outro, tem a questão do morro. Aí a gente vai estudando e vai fazendo com calma. Essa do centro, ela foi finalizada há pouco tempo. O que é interessante é que fica, né, Lohan, fica evidente que talvez tenha algum local prioritário para a instalação de uma infraestrutura como essa, né, para bicicletas e pedestre, aí os 2 núcleos, né? Já tem uma rota mais ou menos traçada do projeto, assim, que é entre o centro e Santa Teresa. Ele segue a maior parte ao longo da SC, e depois ele entra no bairro Viracopos e segue até o final, até ligar nessa outra ciclovia que tem na parte de cima. E vocês têm alguma coisa, só como é que é, um rabisco, um croquis, ou já é algo um pouquinho mais estruturado do projeto? Eu vou buscar, mas a gente tem algo um pouco mais estruturado já com planilha, salvo engano. Qualquer coisa eu encaminho. Porque daí é interessante para a gente colocar nas estratégias ali que a gente vai passar das diretrizes e tal, isso passa a ser um elemento bem relevante, né? Tem. Ótimo. Aí, em relação ao transporte coletivo, então, a gente tem aí a empresa Santa Terezinha, que faz, né, a linha entre Florianópolis e São Pedro. Até um número, assim, né, de cerca de 20 horários durante a semana, né, no sentido do bairro centro. Final de sábado já cai um pouquinho para 14, 13, domingo feriado cai um pouco mais. A gente não ouviu dentro da leitura comunitária técnica necessariamente uma crítica a esse intermunicipal, mas é uma coisa que, né, pode ser complementado, mas é um município que pelo menos tem, né, todos os outros que a gente está trabalhando, e Antônio Carlos também tem, né, mas são Angelina, Itápolis, a gente não tem esse transporte intermunicipal. Aí tem o projeto do TRIM, né, que é o transporte integrado da região metropolitana, que prevê ampliação, né, de linhas, só que aí ele é de gestão do governo do estado, né, de planejamento metropolitano, vem encontrando bastante barreiras, dificuldade de implementação, um pouco pela resistência de alguns municípios. Porque a lógica de transporte metropolitano é de tu poder ter, né, assim, uma ampliação da linha a partir do cruzamento, de um financiamento cruzado, né, as linhas mais rentáveis poder financiar a ampliação do número, da quantidade, né, de linhas em algumas outras áreas. Isso, São Pedro de Alcântara talvez se inserisse nesse contexto. E aí tem o transporte escolar também municipal, que foi bem avaliado pela população, né, então, e aí outra coisa é que a gente percebeu, a gente tem um período parado na pracinha, tem muitos moradores de São Pedro de Alcântara que utilizam, né, a linha de Santa Terezinha para ir de áreas do interior para o centro, por exemplo, né? Utilizam como transporte urbano, né, o transporte interurbano como transporte urbano, às vezes você acaba tendo também onerando um pouco, o custo é um pouco mais alto, tal, Ô Vinícius, por favor. Então, professor, é só para interessante salientar aí que a gente, com a passagem da pandemia, teve uma perda absurda da quantidade de horários, né? A gente antigamente tinha a média de espera de 1 hora entre uma linha e outra, de São Pedro e Florianópolis, e agora a gente tem diferenças de horários que demoram quase 2 horas, né? No final de semana reduziu bastante também. A gente perdeu uma linha que tinha de Florianópolis até Angelina, que cortava pela S281, pela área rural. O pessoal de Angelina reclama também. Exatamente, hoje ela não existe mais. E eu tive nas reuniões do PLAMUS e do TRIM, né, a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana lá na Assembleia Legislativa, e não previa nenhuma alteração para São Pedro de Alcântara. É interessante lembrar que, se olhar o mapa geográfico, a gente está estrategicamente ligada às outras cidades vizinhas, Santa Mara, Águas Mornas, Antônio Carlos, né? Eu aproveitei para fazer uma provocação lá para pensar algum hub de distribuição de linhas, que provavelmente desenvolveria até a economia do município, né? Enfim, acho que é interessante aumentar o ponto das redes ou modais
pensar modais que contemplem uma quantidade de público menor, né? Ou carros menores, vans, para que seja mais efetivo, né? Mais funcional o transporte público municipal. Ô Vinícius, quando é que foi essa conversa na Assembleia que tu teve? Isso aí foi na reunião da frente da Grande Florianópolis. Tá, mas faz tempo? Isso, foi a frente parlamentar da Grande Florianópolis. Eles chamaram o pessoal do Plamus e do TRIM para apresentar o projeto e para desenvolver um plano de estatização das redes. Hoje o que dificulta, né, avançar no projeto de integração das cidades é que as redes são municipalizadas. Então os municípios teriam que abrir mão, né, dessas linhas para que elas fossem estatizadas e gerenciadas por um consórcio maior. Uhum. Foi quando, Daniel? Quando é que foi? O ano. Essa reunião foi no ano passado, na metade do semestre passado. Isso. Beleza. Ô, professor. Lohan, por favor. Só uma dúvida, para passar para quem está, talvez, aqui assistindo e acompanhando com a gente ainda. Para mais ou menos quanto tempo que ainda vai durar a reunião? Não, já está. Esse é o penúltimo. A gente tem só depois 5 slides que são assim só de textuais mais rápidos de leitura. Acho que mais uns minutinhos eu termino, tá? Para não cansar demais o pessoal. E talvez para incluir nessa questão do transporte coletivo e até expor na audiência pública, hoje a prefeitura, pela carência como o Vinícius bem colocou, pela carência desse transporte que havia entre Angelina e São Pedro, hoje a gente faz uma espécie que foi apelidado, né, pelos moradores como Uber Rural. Que, na verdade, é o próprio município que 2 vezes na semana ele pega a van e ele busca as pessoas do interior para vir até o centro, depois ele retorna à casa das pessoas. Porque tem muita população ali do interior que faz as compras aqui, que utiliza os serviços. Isso é feito por rotas, Lohan? Tem, a gente tem 2 rotas em 2 dias diferentes, toda semana. Eu posso até depois passar para vocês os bairros. Se puder também, porque isso é importante para complementar, né? Porque é um serviço que é feito e que precisa ser valorizado também, né? E ele é gratuito hoje. E tem tido procura. Tem. Inclusive. É o dia que o pessoal do interior vem para a sede. Isso. Olha só. Você compra, vem no postinho, vem pegar exame. Uber Rural, então, entre aspas, é apelidado pela população Uber Rural. Uber Público Rural. Público Rural. Muito bom. Tá, e agora sim, só então para fechar, a gente fez só assim, 5 apontamentos, né? Eu vou ler o texto só para ficar bem assim, formalizado, né? De aquilo que nos chamou mais a atenção da leitura comunitária e técnica de uma forma geral, mas aqui mais da leitura técnica, né? Então, a primeira questão dessa ocupação linear e descontínua do município, desses núcleos, né, e tal. Então, o espaço urbano estrutura-se de maneira linear ao longo do caminho que deu origem ao município, mas apresenta também uma grande dispersão constitutiva e de uso referendada pelo perímetro urbano atual. Isso indica a necessidade de reavaliação do modelo de desenvolvimento territorial, principalmente nas questões relacionadas à delimitação do perímetro urbano, buscando maior eficiência da ocupação urbana, diante da oferta de infraestruturas, demandas por deslocamentos e pressão para ocupação sobre áreas ambientalmente frágeis com suscetibilidade. Então, esse é a primeira equação que a gente vai ter que trabalhar. Perímetro urbano, extensão, relação com condições ambientais, né, é um dos primeiros desafios que a gente quer, nas diretrizes estratégicas, tentar trazer para reflexão junto com o Conselho e com a população. Um segundo, essa bipolaridade, né? Esse município constituído por dois núcleos. Né? A urbanização atual, além de linear, é bipolarizada por 2 núcleos urbanos que apresentam semelhanças e diferenças importantes. A concentração de comércio, serviços e equipamentos urbanos no centro histórico, embora se repita em Santa Teresa, não é da mesma ordem. Se no centro histórico encontramos uma centralização administrativa importante, a presença de 2 grandes equipamentos de Santa Teresa, o hospital e o presídio, conferem usos e frequentação diferenciados. Essa diferença nos leva a reflexões também diferenciadas sobre esses 2 espaços e, ao mesmo tempo, nos remete à reflexão sobre o fortalecimento e a criação de centralidades urbanas na estruturação do território. Qual que vai ser o papel futuro dessas 2 centralidades em São Pedro de Alcântara? É um tema importante. Elas vão continuar caminhando juntos, a gente vai reforçar uma ou outra, vamos criar uma terceira? São todos debates que a gente, né, vai trazer algumas sugestões na sequência. Terceiro, precariedade da mobilidade urbana. Então, um pouco isso que né, o município tenta dar conta ali com o Uber Rural e tal, mas é uma das dificuldades. Né?
A dispersão da ocupação e a concentração diferenciada dos equipamentos urbanos. A gente viu que os equipamentos estão naqueles núcleos, são os núcleos mais populosos, mas tem muita população que está dispersa, né? Diferenciados dos equipamentos urbanos, aliadas à dinâmica metropolitana, na qual está inserido o município de São Pedro de Alcântara, refletem algumas dificuldades de deslocamento intra-urbano, então dentro do espaço urbano e para outros municípios. Dessa forma, ressalta-se a importância de medidas que busquem uma melhor mobilidade urbana para a integração municipal e metropolitana, considerando diferentes meios de transporte e a qualificação de infraestrutura. Então, muito bom saber, tanto, né, do Uber Rural quanto dessa iniciativa da ciclovia. A gente acha que, uma ciclovia e tal, mas se a gente 5, 6% da população utilizar a ciclovia, uma parcela puder caminhar, a gente cria uma condição um pouco diferente, né? Às vezes a gente quer achar que é uma solução única, bala de prata, né? Não, a gente tem que poder ter estratégias diferentes para, de alguma forma, não pode, na característica do município de São Pedro, né, sem tirar nunca de visão essa situação. O quarto, paisagens naturais e áreas rurais. O grande potencial das paisagens naturais do município, aliado às grandes áreas rurais ainda existentes, indica um elemento ao mesmo tempo positivo e preocupante. Ele é um elemento a ser explorado e preservado. Então, esse equilíbrio entre exploração e preservação das paisagens naturais e áreas rurais, né? Então, imaginar como diversificação econômica, mas que tipo de diversificação econômica, né? Atividade turística, mas que tipo de atividade turística, né? Expansão urbana, mas que tipo de expansão urbana? Então, isso é sempre um aspecto relevante. Ressalta-se que os municípios que circundam São Pedro de Alcântara sofrem uma grande pressão de periurbanização, sobretudo, né, Santa Maria da Imperatriz, Palhoça, São José, né? A gente vê que muitos dos problemas de Florianópolis, né, os problemas assim, mais estruturantes, são terceirizados para aí, a questão, né, dos eixos de produção irregular da terra, da questão da ocupação em áreas informais, da questão de descaracterização ambiental. Então, esses municípios todos estão sofrendo com isso, né? São Pedro ainda está conseguindo, de alguma forma, ter uma relação de cuidado, de controle. E o quinto, patrimônio cultural relevante e reconhecido. Existência de patrimônio cultural material e imaterial relevante e reconhecido, que preserva a história e tem grande potencial para atrair turismo, impulsionando assim o desenvolvimento econômico do município. Não é uma galinha dos ovos de ouro, não é, né, o plano diretor falando que vai ter desenvolvimento turístico que vai acontecer. Mas o fato que o mais difícil São Pedro de Alcântara tem, né, que é a existência desse patrimônio, a disponibilidade, a relação que ele tem com a cidade, com o patrimônio histórico, isso não é fácil de encontrar. Então, tirar partido disso é algo que parece importante para a gente conseguir encontrar aquele equilíbrio, né, entre desenvolvimento, qualificação de vida, diversificação econômica, né. E aí, agora, o último slide, né, quais são alguns temas transversais, né. A necessidade de fortalecer e rever a realização ambiental e patrimonial, de forma a promover o desenvolvimento urbano integrado às questões culturais, da paisagem, patrimônio material e ecológicas, os possíveis impactos positivos e negativos que poderão ser trazidos pela pavimentação da SC281 no território, especialmente no que diz respeito à segurança das travessias e pedestres, passagem de fauna e flora e valorização do patrimônio, né, histórico lindeiro. Terceiro, baixa diversidade econômica e oferta de empregos nas áreas urbanas e rurais do município, é um tema, né, também importante, e a insuficiência das infraestruturas de saneamento básico e comunicação, né, lembrando que comunicação, sobretudo as áreas rurais, São Sebastião bateu muito nessa tecla, né, dificuldade de acesso à internet, à rede móvel de telefonia e tal, né, não é muito a realidade aqui do centro, dos núcleos centrais, mas em algumas áreas rurais é um problema. O plano diretor não vai resolver isso, né, mas a relação com concessionárias e tal, né, ter a noção de que isso é importante e valorizar a população passa a ser também um dado técnico a ser considerado, né? Então, só fechando o último slide aí, a gente tem hoje a reunião do conselho, lembrando, então, na quarta-feira que vem, dia 13, é quarta-feira, né? Só para eu não falar isso. Quarta-feira que vem a gente tem a audiência pública. A ideia da audiência pública, a gente não vai inventar a roda, a gente vai ajeitar os dados que, né, que hoje estavam com alguma inconsistência, a gente vai ajeitar isso para a audiência pública, mas é basicamente apresentar a leitura comunitária, a leitura técnica e a sistematização das duas, colocar as duas para dialogar. E a ideia da audiência pública é a gente poder ter um acordo sobre quais são os aspectos assim, mais estruturantes para encaminhar na sequência. E aí a gente também está sugerindo aqui datas possíveis, né, para a segunda rodada de oficinas territoriais. Então, lembrando que ele teve aquela primeira rodada, que foi para a discussão dos problemas das qualidades. Agora, no final de março, né, a gente teria uma segunda rodada para discussão de diretrizes. Lembrando, pessoal, que a gente vai elaborar diretrizes de forma... como é que né, não vou falar especulativo, parece que ele é feito de qualquer forma, né, mas uma base para discussão.
Tá? Então, por isso que a gente convida muito o Conselho de Desenvolvimento a participar dessas oficinas, para a gente poder dialogar junto com vocês e junto com os participantes da comunidade se essas diretrizes estão no sentido certo. E são diretrizes estruturantes, né? Isso que a gente está falando, por onde é que a cidade pode crescer, por onde é que ela não pode, né? Vamos fortalecer os 2 centros ou não vamos fortalecer os 2 centros? Faz sentido fortalecer algum outro centro? Não faz? Do ponto de vista da mobilidade, da infraestrutura, né? Quais são as prioridades? Então, a gente vai trabalhar um pouco essas dimensões mais relevantes, né, do plano diretor, para depois a gente poder cair naquilo que é o que está todo mundo acostumado, que é zoneamento, que é índice de aproveitamento, taxa de ocupação, tamanho de lote, né, largura de calçada. Isso a gente vai discutir no momento oportuno. Mas é importante ter um alinhamento sobre o que é estudante, o que é direcionamento e desenvolvimento. Né? Se não tiver acordo sobre isso e for discutir a varejo, esses aspectos, a gente realmente não consegue ter um plano diretor que sistematize nessas perspectivas futuras para o município. Aí é isso, assim, né? Não sei, agora deixo aí aberto, não sei se vocês têm alguma dúvida, se está né, alguma contribuição a complementar. Eu ia propor para o Conselho, até para vocês, para a gente não realizar as oficinas nas segunda-feiras, né? Nem no dia 25, nem no dia 1º, porque é o mesmo dia da sessão da Câmara de Vereadores, né? Então, tem respeito ao Legislativo e possibilitando uma melhor participação deles, para que eles acompanhem e depois consigam aprovar de maneira mais tranquila o plano diretor. Eu ia propor dia 26 e 27, dia 2 e dia 4. Né? Se não tivesse nenhum tipo de óbice por parte dos conselheiros. A gente está de acordo, né, Jerusalém? Acho que é isso mesmo. Sim, a gente está disponível nessas datas. A gente, às segundas-feiras, até foi uma reclamação dos vereadores, né, na última rodada que teve, e dessa forma, tanto o poder público, os membros do Conselho e o Legislativo consigam participar de uma maneira mais uniforme. Eu acho que seria isso, né? E daí, sobre a segunda audiência pública, não sei se já tem algum material de divulgação que possa fornecer para a Prefeitura, para a gente estar distribuindo, divulgando na igreja, alguma coisa nesse sentido. E daí eu já me adianto, porque sábado e domingo tem a maior concentração de público nas igrejas aqui do município. E já aproveito para entregar também alguns mercados, enfim, pontos estratégicos. Aí tu fala de um flyerzinho de algum para entregar ou uma fala para fazer no microfone da igreja? Não, é mais algum folder, alguma coisa nesse sentido, algum panfleto que eu possa entregar, por exemplo, o padre está divulgando, né? E também já deixando em alguns locais estratégicos ao longo do município. A gente poderia encaminhar para vocês a arte, vocês fazerem, porque a gente pode fazer em formato A5, né? E uma 4 cortada no meio, assim, aí fazer a divulgação, ou talvez até 4, né? Numa 4. Pode ser. Você tem a condição de reproduzir e distribuir aí? Consigo reproduzir aqui. Beleza, então a gente vai pedir para o Igor aqui fazer. Porque daí eu combino e até distribuo para os conselheiros, principalmente para quem mora nas áreas rurais, para estar distribuindo lá. Isso, a gente também vai publicar as artes no Instagram e tal, e no WhatsApp, vocês também, nas redes, a gente sabe que o WhatsApp, os grupos do WhatsApp também funcionam também, vocês poderem fazer essa ajuda, né, para divulgar nos grupos, né? Eu já começo a divulgar essa semana, reforço na semana que vem, para ninguém reclamar que não sabia. Não sabia. Não, tá ótimo. Então a gente pode ficar combinado se o conselho estiver de acordo, né? Então dia 26 e 27, dia 2 e 4, naquela mesma sequência que a gente fez, né, da outra vez. Assim, primeiro grau e depois urbano. Isso, é. E aí a gente precisaria só, cara, da reserva também dos locais, né, Lohan, contigo ali depois, né? Tá? Mas em princípio devem ser nos mesmos locais, né? Que a gente fez eu já deixei pré-acertado ali com a igreja. Acredito que vão ser os mesmos locais. Tá ótimo. Perfeito. Então agradeço, né, a disponibilidade e a paciência de vocês aí. Obrigado aí. Até breve, até dia 13. Pessoal, muito obrigado pela participação. Fechou. Acho que foi um sucesso. Boa noite. Tchau. Boa noite, Cristina, Obrigada. Cleiton, Rafael, Marcela, Vera. Obrigado. Valeu, tchau. Esperar o pessoal sair, que se eu sair, eu acho que fecha a sala, né? Eu acho que sim. Porque tu é o anfitrião, né?
Mas já pode fechar também, né? Eu acho que sim. Então tá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela boa força. noite. Até amanhã. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Julia.